gente! Ale Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Eu vou fazer a leitura de agosto para os signos, destacando principalmente, como eu gosto sempre de fazer, a área de prosperidade, a área de amor, mas sei lá também, né, que o tarô decide, que às vezes a espiritualidade, ela sabe quem vai se conectar, né? Deus, por meio da espiritualidade, Deus é que sabe tudo, vai direcionar. Então, às vezes vem mensagens que eu não faço nem ideia por quê, mas Deus que sabe. Mas uma coisa que eu quero fazer antes com vocês de começar os signos, eu vou dar um contexto geral, que eu tenho feito isso e tem dado muito certo. E eu vou dar um contexto para vocês, porque nas últimas cartadas que eu tenho feito para o tarô da semana, eu tenho achado muito interessante, porque ficam falando muito assim de esse estarifaço que o Laranjão lá tá aprontando. Meu, sabe o que a gente. Meu, ó o meu paulistanês até saiu agora, hein? Meu, sabe o que, que a gente faz com o Laranjão? A gente faz suco. O que, que eu tenho visto? Eu tenho visto umas coisas bem interessantes nesse contexto geral. Que eu falo, gente, mas tá tão diferente, o pessoal tá tão preocupado, mas tá aparecendo tantas oportunidades que eu falei, vou ler hoje com o povo, quero saber esse contexto geral para agosto, com tudo que tá acontecendo aí para nós, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então, para eu fazer essa leitura do contexto geral para vocês, que eu acho que é interessante para todo mundo, independente de signo. E aí, depois eu vou pelos signos. Vamos fazer aquela nossa abertura que eu gosto de fazer e tacar o pau. Então, vamos nos concentrar para a gente ter uma noite maravilhosa, uma noite inspirada. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa noite, para que possamos ter inspiração, para que, através da espiritualidade, possamos receber as palavras necessárias para esse nosso mês de agosto ser mais harmonioso do que nunca, do que sempre, 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 sempre. Vamos pedir aqui as bênçãos de Deus, seus divinos tronos, nossos guias, mentores, guardiões, principalmente dentro da linha da esquerda, dentro da linha da esquerda cigana, dentro da linha cigana, para que as palavras de hoje encontrem os corações necessários ao longo do tempo. Agradecemos muito a Deus, pedimos aqui que todos que entrarem em contato, todas as pessoas que encontrarem em contato com esse vídeo, possam receber as bênçãos das luzes prata, violeta, cor-de-rosa, verde e dourada, abençoando com cura, inspiração, amor e prosperidade. Que assim seja, graças a Deus. E uma pequena oração, porque eu adoro esse horário das 6 horas, é o horário da Virgem Maria. Enquanto eu abri a live aqui, eu elevei meu pensamento a ela também. E vamos lá, vamos começar a leitura. A gente veio aqui para quê? A gente veio aqui para bater papo, eu sei. Mas também para saber. Quero saber o seguinte. Pode bater papo aí. Movimenta o meu chat, melhora o meu algoritmo aí. Quem estiver passando, dá o like, dá o dislike. Se inscreve no canal. Pessoal, vamos nos concentrar agora, porque eu vou pedir a Deus, aos mentores de nosso amado país e todas as pessoas que estão entrando em contato conosco, independente de país também, porque quem sabe essa palavra ajude a outras pessoas de outras nacionalidades que nos escutam, que vivem em outros lugares. Vamos pedir aqui uma orientação dentro do contexto geral para o mês de agosto a todos nós, antes da gente ler dos signos. Com tudo o que está acontecendo, que está nos afetando, o que o tarô tem a nos aconselhar. Contexto geral.
Olha, gente, é o que eu tô falando. Eu tenho visto isso quando eu pego o contexto geral na minha leitura semanal, e eu tô vendo isso também para o mês de agosto, é, esses fechamentos de grandes ciclos de contexto histórico, contexto social, essas grandes guinadas que estão acontecendo. Sempre acontecem turbulências, gente, isso é da humanidade, né? O ser humano está aqui na Terra quando que não teve alguma turbulência. Mas existem determinados momentos que parece que acontecem ciclos se encerrando para começar outro. O que a gente está vendo, evidente, não precisa ser taróloga para saber que estamos vivendo aí nacionalmente e mundialmente um grande fechamento de ciclo com conturbação, com discórdia, de um lado muito forte. Mas é tão curioso porque, de outro lado, continua a me mostrar as pessoas que estão dentro da coerência. Então, quem está pensando aqui, visualizando, estou falando assim, grandes líderes, né, que estão visualizando os seus países, os seus povos, os seus conjuntos, estão enxergando além e trabalhando com o coração. E aqueles, como a gente sabe, que estão trabalhando dentro da matéria. Que essa carta aqui, olha, é uma carta que está falando para nós sobre a matéria. Não se enganem com o nomezinho dela, achando que é aquela figura mitológica, né, judaico-cristã, porque não é dentro disso. Dependendo da cultura, eu sei que é, mas não nesse caso aqui, tá? Nesse caso, está falando das ligações com a matéria e das ligações que só dependem disso. A única aliança, a única união que existe dentro desse outro segmento é a matéria. Acabou, é o interesse, nada mais. Não é aquela visão para o grupo, é a visão para si. Estamos vendo, não? Mas a temperança está vindo nos falar desse processo de reequilíbrio. A mãe natureza, ela exige os reequilíbrios, por mais dolorosos que sejam. Então, esses desastres naturais que a gente acabou de ver e que sempre vão acontecer na, na, na natureza. Desastre natural acontece. A questão é como nós lidamos com esses desastres naturais. Nós nos preparamos para eles ou não? Você vê lá, por exemplo, a gente sabe que lá dentro da dinâmica do Japão tem tsunami, tem tsunami e terremoto. Mas eles são um país preparados para isso. Aqui o Brasil acontece desastres naturais e nós não nos preparamos. No meio social é a mesma coisa. Estamos nos preparando para isso? Para as mudanças que estão acontecendo? É uma pergunta até para você. Você está se preparando para as mudanças que estão acontecendo? E que sim, são do processo histórico? Processo histórico, gente, mudanças acontecem. Aí, ó. Exigência, então, conselho para você, para mim, para todos nós. Que preparação. Porque as mudanças acontecem, os fechamentos de ciclos acontecem. Se você estava acostumado com o tipo de trabalho, a adaptação. A adaptação, principalmente, sim, a gente viveu o último século de mudanças tecnológicas gigantes. E isso não vai parar nem em agosto, nem na próxima década. Vai continuar. A questão agora, para você, nessa urgência, agora, é esforce-se, adapte-se. Então, pensa nisso. Pensa em quanto você tem que se esforçar e se adaptar, em buscar novos caminhos. Você não precisa jogar para trás toda a sua experiência. Isso é seu. Não é para você abandonar tudo aquilo que você já angariou de conhecimento, mas é para você pegar isso como gás, como força e energia para ir para frente. Agosto vai te exigir muito essa força para ir para frente. Fica esperta nesse processo. E sim, gente, de novo eu tô vendo essas rupturas que estamos vendo, para nós, por algum motivo, Deus é que sabe, mas eu acho que a gente está enxergando, começando a enxergar agora as possibilidades, vai trazer prosperidade, gente. Ah, desculpa quem tá achando aí, ó, quem tá achando que a gente vai ficar mal a pior,
toda vez que eu mexo, mesmo particularmente, assim, sem ser diante da câmera, na verdade eu leio mais fora da câmera do que na câmera, né, aqui com vocês. Só vejo oportunidade. Eu já vi, logo no começo do ano, eu fiquei muito preocupada. Muito, muito preocupada. Nossa, vocês não sabem, até. Não vou nem falar o que eu fiz. Mas assim, agora é esse processo de. Não vai dar para segurar esse processo, gente. Esse processo ninguém vai segurar. Esse processo de mudança, de ruptura, de desestabilização, não vai parar. Não esquece, você vai ter que se esforçar e se adaptar. Cada um dentro da sua realidade. Tem pessoas que eu sei que me acompanham, que tem uma realidade que já mexe com grandes grupos, tem pessoas que lidam mais dentro da família mesmo. Você vai enxergar o que faz sentido para você, sempre, sempre, sempre. Esse processo não vai parar e as rupturas a gente vai ver mais ainda acontecendo em níveis, sim, comerciais, econômicos, tanto do macro quanto, de repente, do micro. Ou seja, pode ser que você alguma coisa ressoe ainda para algumas pessoas na sua individualidade, ou a firma que eu estou trabalhando que vai sofrer as consequências dessas rupturas políticas entre países, ou no meu cotidiano mesmo, alguma coisa. A gente vai aprofundar agora com os signos, para ver como ajudar você. Eu estou fazendo esse contexto geral, porque eu tenho visto que está bem importante, as pessoas estão bem ansiosas com isso. Mas, cara, aí o meu paulistanês vem, cara. Meu. Eu não sei para quem que vai estar ruim. Mesmo assim. É adaptação. Lembra dessa palavra-chave. Você vai se adaptar. Você vai buscar novos conhecimentos. Porque a prosperidade está aí, sim. Novas oportunidades, gente. Onde Deus. Eu já falei isso antes, eu vou repetir. Estou vendo que eu vou repetir bastante ainda. Onde Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. No caso do nosso contexto, de nós brasileiros, ou você que é uma pessoa conectada a brasileiros, se você está nessa live é porque você se conectou comigo por algum motivo. Pode ser também, tá? Fique esperto. Novas oportunidades inusitadas, inclusive. Se é inusitada, nem eu vou saber. Mas inusitadas, coisas assim que você não sabe. Poxa, olha só o que surgiu de bacana aí. Vão acontecer. E esse mês vai estar marcado com isso no geral. Por isso que eu sempre aprofundo ali na leitura da semana. Então, presta atenção nas leituras da semana também para ver como é que a gente vai afunilar mais ainda esse conhecimento para vocês. Tá? Mas oportunidades virão, esses cortes não vão parar, mas Deus não vai abrir uma janela, não. Tô achando que Deus vai escancarar várias janelas. Vai aprender seu idioma estrangeiro, vai aprender uma nova habilidade, porque a coisa vai crescer. Ai, que delícia. A gente vai crescer, gente. Meu Deus do céu. Acho que eu vou aprender mandarim. O que vocês acham? Aqui, ó. Ai. Pode falar, Trevosa. Adoro. Pode comentar. Adoro coisas oroculistas. Eu já vou começar o dos signos, hein, gente? Fala, Trevosa. Botei aqui pro chat. Oroculista e personagem político? Opa! Ética? Pode ser sem ética também. Ai, Paulinha, boa noite. Oi, Valdrica, tudo bem com vocês? Ai, Trevosa. Agora, como é que eu vou continuar a ler se a Trevosa não me contar? Você não sabe o que acontece fofoca pela metade, o que faz com a fofoqueira? Tá? Conta aí pra nós. Que eu vou... Ah, Silva, aqui, a Silva perguntou alguma coisa aqui em cima. Silva Rosileide. Silva, minha querida, hoje eu vou fazer uma leitura aqui que ela é geral, ela é aberta para os signos. Eu não vou cobrar pela essa leitura de hoje, porque é para os signos em geral, mas quando eu faço a live de perguntas e respostas, eu sempre cobro um valor pela pergunta, que é R$ 10. Hoje eu não vou... acho que não vai dar tempo de eu abrir hoje aqui, sabe? Que é bastante coisa, eu sei que vai sair bastante coisa hoje. Mas, se você quiser me mandar a sua pergunta, particularmente, você pode me mandar também por esse número de WhatsApp que aqui está,
E aí eu respondo para você fora da live. Fora da live é R$ 18. Esse aqui é o meu número de Pix. Se você não tiver acesso, também tem a Wise, que é uma plataforma de transferência de valores. E aí eu leio para você, tá bom? Tá aqui as indicações na descrição do vídeo, tudo certinho. Desculpa que eu não vou responder hoje, tá bom? Mas você fica à vontade e fica aí comigo. Vamos ver um pouquinho de tarô, que eu acho que a sua pergunta é bem importante, sim, com certeza. Mas eu só não vou conseguir ler hoje, tá bom? Tá vendo? Agora ela. Tá vendo, Drica? Agora ela deixou a gente na curiosidade. Vou ler para Áries em agosto. Quero ler destacando sempre a parte de prosperidade e a parte de amor, que é o que o povo gosta. O povo que gosta de prosperidade e o povo gosta de amor. E quem não gosta de amor, fica ouvindo aí. Manda para alguém do signo. Tanto faz Áries como seu signo. O signo hoje vai ser tanto para o seu signo solar, quanto para o seu ascendente, quanto para a sua lua, principalmente. O ascendente é como a gente se manifesta aqui no mundo, então vai caber bastante também. A lua, porque é onde está a nossa área afetiva. Então presta atenção em todos os signos, porque pode ser que você se sintonize por causa disso, tá? Muito bem, Áries. Vamos lá, Áries. Para crescer, tem que ralar um pouquinho, né? Áries não gosta de crescer quietinho. Tem que crescer na batalha, na luta. E assim será. Então, um momento que você, para quem estava aí passando por um momento de ou estabilidade, ou mesmice, alguma coisa que você ainda estava procurando, mas que você já planejou, você já construiu, você está colocando o seu coração nessa ideia, você está colocando o seu coração nessa ação, você vai ver oportunidades acontecendo. Ao mesmo tempo que talvez você tenha que batalhar mesmo, se empenhar, não vai ser tão tranquilo. O crescimento é possível na área de prosperidade? É possível, mas tem aí alguma coisinha que te faz ter que, ó, igual esse cidadão aqui, ó, desembainhar a espada. Presta atenção nos seus ambientes profissionais. O que está acontecendo que você vai ter que colocar as cartas na mesa, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tem gente aí que vai ter que colocar cartas na mesa. E vai ter gente aí, sim, ariano, que recebendo essas novas oportunidades que vão acontecer, que você já sabe, então, que talvez você tenha que ir à luta, vai ter que ralar mesmo. Algumas pessoas vão ter que, talvez, entrarem até em briga, entendeu? Veja aí, talvez algumas pessoas em briga, talvez até judicial, dentro da lei. Mas você vai ter amparo para isso. Que bom. Sozinho você não vai ficar, ariano. Amparo você vai ter. Preste atenção nessas figuras com mais conhecimento que você. Preste atenção nas pessoas que podem te elucidar, te encaminhar, te indicar. Se conecte com essas pessoas que tenham mais manejo que você, sabe? Gente, ó, tem hora que a gente tem que ter humildade mesmo. Quero uma promoção, eu tenho que ir atrás da chefia. Quero que a minha loja cresça. Vou ter que procurar uma parceria. Vou ter que procurar um melhor investimento. Vai ter que ir atrás. Talvez essa parte seja até a sua parte de luta, porque algumas pessoas, o pessoal fala, ai, Ariana, obrigada. Mas às vezes a pessoa fica cansada, às vezes a pessoa fala, não quero mais. Mas vai ter que brigar. Desculpa, Ariana. Não quero mais, vai ter que brigar.
Eita, Ariano, olha, mas vai ser pro seu bem, tá? Essa disputa, essas brigas, esse ter que ir atrás, agora eu vou ter que me mexer. Mesmo o Ariano que não queria mais brigar, que chega um momento que o pessoal acha que a Ariano só quer brigar, mas não, dependendo da fase da vida, quem toma conta é o ascendente. Eu, por exemplo, o meu ascendente é Capricórnio. Ou seja, eu passei a ser, a determinado momento da minha vida, eu passei a ser muito mais estudiosa em termos das minhas finanças do que impetuosa. Né? Meu perfil é um perfil agressivo de investimentos, mas eu estudo muito antes para isso, porque vem de Capricórnio. O Ariano vai ter que passar por essa disputa mesmo, tá? Agosto, presta atenção. Ah, e se não acontecer comigo, que bom, né? Que não aconteceu com você. Que ótimo, fico feliz, né? Que bom. Compartilha com quem você acha que pode ser. Mas disputa pode ser de vários âmbitos, tá? Vários tipos de âmbitos. Mas isso você vai conseguir, você tem essa capacidade para tirar de letra. Não se preocupa com isso. Tenho consciência de que você consegue, porque os seus caminhos, olha, de sucesso para a prosperidade. Muito bem, é isso que queremos. Caminhos de sucesso para a prosperidade. Ariano, de crescimento. Agora, não vai ser com florzinha que você vai crescer, não. Vai ser com batalha, com espada na mão. Ai, meu Deus do céu, eu não queria te falar isso, mas sou obrigada. Eu já vou emendar para a parte afetiva de Áries, porque aqui é muito signo. Se eu não emendar, se eu não fizer, a gente não vai vencer essa live hoje. Meu Deus do céu, vai escrevendo aí no chat, gente. Daqui a pouco eu olho o chat, vai escrevendo, vai comentando, põe umas espadinhas para Áries ter força para lutar. Ai, meu Deus do céu, agora vamos colocar uns coraçõezinhos para Áries lembrar que não é só luta, que é amor. Ai, meu Deus. Ô, Ariano, a luta tem que ser ali no trabalho, tá? Deixa, né? Pô, que coisa, Ariano. Áries, esse mês, talvez até pela conjuntura que estamos vivendo, alguma coisa também dentro da espiritualidade, dessa egrégora, dentro da configuração astral, vai exigir, pelo menos na primeira parte do mês, você fique atenta para questões de discórdias na área afetiva. Primeira parte do mês, principalmente. Cansaço, irritabilidade, você mais preocupado com trabalho do que com amor, aí a outra pessoa fica achando que você não tá afim, ou você fica achando que você não tá afim, mas é porque a cabeça tá tão enfiada ali, vai estar tão enfiada ali no trabalho, tão enfiada ali no ganha-pão, que vem a discórdia. Vem aquela palavra meio torta. Cuidado com as palavras que você proferir. Suas palavras, elas têm impacto, elas causam muito impacto. Calma. Vou deixar isso gravado para mim também. Eu sou de Áries. Calma. Vou gravar e ficar colocando assim para mim, ó, para eu mesmo assistir, ó. Tá? Nem que seja para aqueles momentos que você estiver mais irritada, que você estiver mais cansado, recolha-se. Muito, muito. Recolha-se assim. Quietinha. Tá? Para o seu coração conseguir ficar do tamanhinho certo. É como se o seu coração fosse explodir de irritabilidade. Então, para reforce-se. Vai fazer uma caminhada, vai para uma academia, faz alguma coisa para você conseguir se isolar, para não cair na tentação da discórdia, da briga. Isso é principalmente essa primeira parte do mês. Deixa eu ver, né, Ariano? É a recomendação, tá? Principalmente recomendação para a área afetiva. Muito bem. Aí depois, tudo bem. Conseguiu vencer esse primeiro mês, essa primeira parte? Ai, conseguiu. Que bom. Aí as coisas
vão começar a entrar no eixo. Por quê? Aí eu tenho que continuar a falar um pouco, né? Essa parte da batalha financeira vai pesar tanto, que você vai se empenhar tanto para isso, e é como se ficar, agora que fica mais tranquilo na área financeira, então eu vou relaxar para a área afetiva. É assim, gente. Tô falando da realidade diária, não é todo mundo que vai agir assim. Talvez alguns arianos mais influenciados pela sua lua, talvez venham a agir de outra maneira. Então depois escuta aí a lua para você ver o que se conecta com você, o que faz sentido, tá? Porque a tendência, o ímpeto vai ser esse: querer resolver primeiro o financeiro, primeiro a matéria, e aí ficar confuso, de repente descontar em quem não é para descontar, e lá pela segunda metade é que, ai, que bom, já tá nos eixos, agora eu consigo relaxar. Tá bom? E aí acaba relaxando na parte afetiva também. Entendeu? O enredo do mês para você, conforme forem passando as semanas, eu vou refazer a leitura específica para a semana para ir aprofundando diversos outros aspectos para vocês. Por isso que é bom acompanhar. Deixa eu ver aqui. Eu gosto sempre assim, gente. Eu gosto de ler um signo e voltar para o chat. Por quê? Porque eu gosto. É por isso. Ai, meu Deus. Abaixou o oraculista ao ler as cartas. Ah, entendi. Ah, baixou um oraculista ao ler as cartas que o do Bananinha corria o risco de trair a esposa. Foi anteontem. Tá vendo? Trocou o nome, eu vi. De Heloísa por Adriana. Eu reparei isso porque hoje no ICL, no rolê ICL, eu vi. Eu nem sabia o nome da ser também, porque eu acho que quem casa com esse tipo de ser é um ser, né? Trocou o nome. Ato falho. Freud explica. Ato falho. Exatamente. Drica. A batalha nunca acaba, mas a vitória chegará. Vai chegar sim, Drica, com certeza. Termino de ver na gravação. Ótima, amiga. Ai, ela também vai ler runas. Que delícia. Ah, Olhar para as runas, a Val, ela tem no Instagram, ela faz a leitura também de runas. E aí depois eu vejo a gravação da Val. Pronto, depois ela vê aqui a minha live e depois eu vejo a dela. Porque a gente não consegue ver para si mesmo, gente. Eu vou lá nas gravações dela para eu mesma ver. Ai, como é que vai ser? Ai, que legal. Que bom. Sucesso, Val. Que bom. Então, ó, vão batendo papo aí no chat, quem estiver passando aí, ó, se inscreve, me ajuda, que agora eu vou ler para Touro. Ó, caprichei, hein, gente? Fiquei um bom tempo. Eu vou ficar pretendo ficar mais ou menos o mesmo tempo para cada signo, mas também conforme a orientação aqui do tarô, né? A dinâmica da própria intuição. Vamos lá. Vocês preferem ficar olhando a minha mesa ou ficar olhando a minha cara? E aí eu fico mostrando aqui assim a carta. O que vocês acham mais legal? Conta pra mim. Touro. Em agosto, touro. Touro. Prosperidade. Que bom, touro. Ai, que glória, touro. Ai, que glória, que maravilha, que axé de prosperidade, que sucesso, que abertura de caminhos, que. Ao contrário de Áries, Touro vai estar trabalhando de mais tranquilo, vai estar com uma cabeça mais tranquila, a sua mente vai estar favorecida esse mês, Touro inteiro, para prosperidade, para boas ideias, novas ideias e abertura de caminho, sucesso, abundância, axé, namastê, o que você quiser. Que bacana. Ideias. Boas ideias. Você vai estar com a sua intuição ótima, você vai estar com a sua cabeça ótima. Então é para você se conectar com isso e caminhar. Eu falei caminhos abertos, eu não falei sofá. É para você caminhar.
Que quando tem gente que a gente fala assim, ó, o caminho tá aberto. Aí a pessoa, então tá. Não, significa que é para você fazer. A possibilidade está ali. Então, crie, 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 crie. Porque você vai estar com a sua intuição bem aberta para isso. Ótimo, gente, prosperidade para Touro. Tô gostando, abundância, ideias novas, conexões positivas, pessoas positivas aparecendo no seu caminho para você trabalhar. A sua tendência talvez seja, por isso que eu falei que é caminho, não é sofá, talvez seja de querer ir mais no tradicional, de querer se manter mais estável, de querer ficar no mais do mesmo. O que seria uma pena, porque com tanto caminho aberto, com tantas coisas boas que você pode fazer, pensa aí numa renda extra se você já tem um trabalho. Se você não tem um trabalho, vai, cria sim, busca essa oportunidade que onde está aberto esse caminho? É para você fazer. Faça. Não é para você ficar parado, não. Pelo amor de Deus, Deus está abrindo para você. E a cada mês eu vejo isso. É como se assim, alguns signos específicos ficam com aquela abertura total. Sabe? Um portalzão aberto. O touro, já tô vendo aqui que tá com esse portalzão aberto de estabilidade também. Não é aquele dinheiro que vem e vai fácil. E porque é trabalho, né? Você gosta de trabalhar, você gosta de dedicar. Então é isso, estabilidade também. Para quem gosta de estabilidade, ótimo. Não tá assim me aparecendo aquele dinheiro de aventura. É um dinheiro de trabalho mesmo, de dedicação, de, é, é, de atuação. Que bom. Então, atue, levanta e faça. A sua tendência é querer ficar paradinho. Tá tudo bem, então eu vou ficar aqui que vai cair do céu. Não cai do céu. Falei caminho aberto, não falei céu. Não falei céu aberto, tá? Gente, pelo amor, nem comecei, já tô dando bronca em touro. Oh, meu Deus, só com tanta coisa boa, é que quando eu vejo tanta coisa boa, eu quero que vocês aproveitem, tá? É isso mesmo, né? Eu tenho então que te dar, eu vou sim ter que dar esse chacoalhão em touro, que é o seguinte: vai e faça. O caminho tá aberto, mas não é para você se sentir ou garantido na situação. Muita coisa boa, mas dedique-se, atue, porque a abundância tá aí, sim. Você tem que se dedicar, você tem que atuar. Talvez até novos contratos apareçam para você, novos empregos apareçam para você, e você vai ter que ralar, fazer. Vai ter que fazer sim. O caminho está muito aberto para muita coisa boa para você. E para você fazer com maestria. Não estou vendo dificuldade. Assim, essa carta aqui, dependendo de onde ela estiver ou de como ela estiver, pode ser aquela força, aquele esforço difícil. Para você, para esse mês, touro, agosto, tiro de letra, ó. Aqui, que a mocinha aqui, ó. Abrindo a boca do leão, ela nem pisca. Ai, que coisa linda. Ela tá tranquilinha na vida dela. Agora, vamos também para a área afetiva de touro. Certo? Área afetiva de touro. Taurino, Taurino. Não brinca comigo, Taurino. Ou esse povo que não sabe o que quer também. Vou até colocar o óculos de volta. Ó, Taurino. Então, assim, ó. Presta atenção. Taurinas não é para todo mundo que isso vai conectar. Eu sei disso. Você vai ver se faz sentido para você ou não, se faz sentido para. De repente você sabe que a sua lua é em touro. De repente o taurino tá me escutando aqui vai falar para mim, não faz sentido para mim. Mas alguma outra pessoa cuja lua seja em touro vai falar para mim, isso faz sentido para mim.
Tá? Ah, eu não sei onde é minha lua, então escuta. E veja, sinta no seu coração. Preâmbulo feito. Os taurinos que estão se sentindo sozinhos, que estão se sentindo já na revolts dessa solidão, não aguento mais, que saco de ficar sozinho. Esse taurino que gostaria de estar com uma família, que gostaria de estar junto, a taurina que tem esse ideal, mas que não consegue realizar. É por isso que eu falei que ia ser específico. Não sei por quê, gente. Deus é que sabe por que essa leitura tá vindo assim. Ainda pode dar uma piorada. Desculpa. Pode ser que seja dar uma pioradinha? Pode ser. Pode ser que dê uma pioradinha. Mas sabe que piorada é essa? É a piorada do chutar o pau da barraca. Agora não aguento mais essa situação. Agora eu vou mudar. Chega. Ufa. Parece que é assim, panela de pressão. A pessoa esperou chegar no momento pior para então explodir e falar: agora eu vou tomar uma atitude boa para mim. Se tivesse fazendo terapia, melhorava, não precisava estourar. Ah, mas eu tô fazendo terapia. Ah, então a terapeuta vai ter que te aguentar esse mês, hein? Ah, vai ter que aguentar. Coitada da terapeuta da Taurina esse mês, que esse mês a Taurina vai chutar o pau da barraca, vai falar: não aguento mais, agora eu vou ser dona de mim, dona das minhas decisões, e eu quero, sabe o quê? Eu quero prosperidade nesse amor, eu vou atrás do meu amor, eu vou atrás de beijar na boca, eu vou atrás daquela pessoa que eu sou, tô tão afim, e vou me declarar, entendeu? Ah, essa taurina. Por quê? Porque ela vai conquistar, meu amor. Taurina não veio aqui pra brincar, não. Eita, que novela que vai ser esse mês de agosto. É uma energia de novela, né? Dorama. Pra taurina. Gente, eu falo taurina, taurino, taurine, entenda aí. Eu coloco cada hora um brinco aí com o gênero. Arrume-se aí dentro do que fizer sentido pra você, gente. Por quê? É, depois de chutar o pau da barraca, aí sim. Mas primeiro vai ter que chutar o pau da barraca. Primeiro você vai ter que se revoltar com você mesma, Taurina. Não vai ser nem com o outro. Ah, eu vou me revoltar com o outro. Ah, meu amor, revoltar com o outro é fácil. Difícil é quando a gente revolta com a gente, tá? Quando a gente fala, não me aguento mais. Agora eu quero o amor. E você vai ter alguma novidade aí, no final das contas, não é que você vai ter mesmo? Não é que alguma coisa boa vai sair disso? Vai daí sair dessas encrencas todas que a Taurina vai querer se meter? Ah, que bom, né? Ah, porque a mudança de ciclo tá necessária, né, gente? Já demorou para mudar esse ciclo, demorou para sair dessa mesmice. Gente do céu, que bom, teve que explodir, vai ter que explodir, vai ter que ser aquela panela de pressão maluca, vai ter que ser, paciência, mas virá coisa boa. Graças a Deus. Deixa eu voltar pro meu chat aqui. Taurina, o que você faz com o meu coração, pelo amor de Deus. Olha, Litoro, Gêmeos, vão falando que quero saber de qual signo de vocês. Quero saber também a cidade de onde vocês estão falando, a temperatura. Aqui em São Paulo estava, a hora que eu comecei a live, 16 graus. Agora eu não faço ideia. Gêmeos, eu estou gostando de começar pela prosperidade. Para a pessoa que tem gêmeos, para ascendente em gêmeos. Vou ver também a área afetiva. Então, você que tem a lua em gêmeos também preste atenção. Porque a gente, gêmeos, vai ter que prestar atenção mesmo. É, gêmeos, você vai ter que prestar atenção nessa sua prosperidade essa semana, porque você pode ter uma tendência a querer desperdiçar oportunidades, trabalhos, uma tendência emocional. A prática, se você souber lidar, aí tudo bem, mas a emoção, o seu inconsciente, é isso que é mais difícil de prestar atenção. No inconsciente, aquilo que a gente faz até sem perceber, está tão arraigado que a pessoa não consegue identificar a própria ação.
A sua tendência esse mês, Gêmeos, vai ser de desperdiçar oportunidades, coisas boas que de repente aconteceriam, novidades que aconteceriam. Talvez você venha a perder a atenção para isso. Cuidado. E muito por conta dessa dificuldade emocional. E muita dificuldade emocional de tomar decisões. Solução para isso? Racionalidade. Porque você vai estar muito dividido entre um grande ímpeto emocional e essa confusão mental. Racionaliza. Procure meios para isso, exercícios terapêuticos, procure, aprofunde isso com terapia, aprofunde isso com yoga, aprofunde isso com exercício físico, com escrita, com leitura, com alguma coisa. Você vai ter que procurar auxílio aí. Porque você está correndo risco esse mês, viu, Gêmeos? Pelo seu inconsciente. Não vai falar que os outros que fizeram coisa para mim. Não é os outros, não. Tu. Tá bom? É tu mesmo. Que pode ser que desperdice esses caminhos. E vai querer colocar a culpa nos outros. Não. Não dá, né? Para querer colocar a culpa nos outros, sendo que você é a pessoa responsável por si mesmo. Tá? Lembre-se disso. Não adianta querer colocar a culpa nas outras pessoas, sendo que você é a pessoa que é responsável por si. Elabore os seus sentimentos, elabore o que está te incomodando no final das contas, no teu caminho profissional, entende? O que não está legal? Você vai ter que se exercitar para isso. O que em você te incomoda, o que no seu caminho profissional te incomoda. Esquece as outras pessoas. O que é dos outros, o que é teu, é teu. Porque fazendo isso, é possível que você consiga se equilibrar. Vai ser tão melhor assim? Não digo que vai ser tão melhor assim. Não é que vai ser bom. Mas está complexo para a área de finanças aí para Gêmeos. Cuidado com o que pode estar acontecendo. Vamos para a área também afetiva. Ai, que engraçado, os signos estão meio assim, ó. Onde está indo mal no financeiro, tá indo melhorzinho no afetivo e vice-versa, né? Tá uma brincadeira assim, ó. Aqui. Eu vou, inclusive, fazer assim, ó. Pronto. Aqui agora sim. Onde você estava se estressando, se desperdiçando na área de finanças, na área afetiva, você vai começar a ter mais prosperidade, mais equilíbrio. Ai, gente, será que a gente vai achar que é um signo que as duas partes vão estar boas? Porque por enquanto, tá assim. Por enquanto, a gente está vendo Gêmeos que pode ter sim novidade no amor para acontecer. Equilíbrio no amor para acontecer, uma prosperidade no amor, um bom encontro. Se você é uma pessoa que já tem um relacionamento, um mês bom para o seu relacionamento, um mês que talvez a primeira semana seja um pouquinho mais conturbada, mas que depois melhora. Então, para Gêmeos, aí sim a gente pode ter um mês de agosto na área afetiva melhor, né? Fico feliz por isso. Mais tranquila. Ah, caramba! Só não se deixa influenciar por essa questão do financeiro, tá? Por favor.
Não se deixe só influenciar por essa questão desses seus desperdícios no financeiro, para que não vá respingar ali no seu afetivo. Talvez algumas outras pessoas que não essas primeiras, em Gêmeos, vão sentir mais esse sentimento de cansaço. As que principalmente têm relacionamento já mais longo, né? Também é meio que comum isso, né? Não precisa nem ser taróloga para saber. Às vezes as pessoas ficam mais cansadas, né? Relacionamentos mais longos. Pessoas geminianos aí que tem aqueles relacionamentos longos. Ai, que cansaço. Ai, que isso. Mas também não é nada grave. É padrão, tá? Cansaço padrão de relacionamento longo, geminiana, que tá em um relacionamento bem grandão, bem de anos e anos. Cansaço padrão em agosto. Nada que extrapole tanto. Coisas que você tem que administrar mesmo, porque você tem que administrar a vida. Relacionamentos longos, você tem que administrar finanças, tem que administrar os próprios sentimentos, tem que administrar os sentimentos da outra pessoa, sim, porque como é que você se relaciona com o outro? E por vezes isso gera aquele cansaço padrão, normal, mas também nada absurdo, alguma coisa assim que não tô vendo rupturas graves por causa disso, não. Tô vendo aquela estabilização. Mais do mesmo. Então tem aquela turma geminiana que vai ter uns bons momentos e tem aquela turma geminiana que são principalmente os que já têm um relacionamento mais longo, que aí sim essas pessoas vão sentir um pouco mais de cansaço esse mês, mas não se preocupa não. Preocupa não, só presta atenção mais na questão de trabalho seu, tá? Pra você não desperdiçar oportunidades. Onde eu tava? Cadê eu aqui de volta? Vamos lá, Porto Alegre, parecido, foi um dia ensolarado e agradável. Ah, então, aqui ficou ensolarado, só que ficou mais geladinho, viu, Trevosa? Ah, eu não gosto de dia cinzento, frio, é tipo assim, uns 20 graus pra mim tá bom. Eu gosto de 20 graus, pra mim tá ótimo. Agora, dia cinzento pra mim, me causa uma baixa assim, sabe? Então, ficam vários dias seguidos assim e começam a ficar bem difícil. Não gosto, não. Vamos lá, Câncer. Olha, lembra que no começo da live eu vi o contexto geral. Então, conecta isso que eu tô, principalmente essa parte de prosperidade, com aquilo que eu li no começo. Porque aí, para vocês, pode ser que faça mais sentido ainda. Certo? Tô embaralhando de novo aqui, porque agora eu vou pegar Câncer. Eu quero uma leiturinha bem completinha para Câncer. Vamos lá, Câncer. Como é que vai ser a sua área de prosperidade esse mês? Reviravolta. Epa, volta aqui. Volta aqui. Reviravolta para Câncer. O que quer que você estava fazendo, fica esperta, porque vai, ó, guinadas. Guinadas acontecendo, roda girando, mundo acontecendo ao redor e você, ó, pegando o embalo da mudança. Ótimo, Câncer, porque temos que mudar mesmo e Câncer vai aproveitar esses embalos de mudança, hein? Não vai ser pouco, vai ser grande. Boas decisões para você tomar, como assim, né? Veio um monte de rainha ao mesmo tempo. Um monte, você resolveu pegar todas as rainhas para você de uma vez. Só para dizer que você vai estar podendo, você vai estar conquistando. E é para te trazer
dinheiro, é para te trazer matéria, para te trazer bens, talvez até mesmo promoção para quem estava querendo uma promoção, porque Câncer vai estar ambicioso. E esse mês é o mês da ambição para Câncer. Não vai ser pouco. Meu Deus do céu. Quero saber mais da vida de Câncer. Por que que essa ambição vai estar tão grande? Também axé, né? Pelo amor de Deus, você quer mesmo? Opa, empresta para nós, Câncer. Ó, então beleza, falei de ambição. A gente vai ficar esperta com isso, porque vai te trazer prosperidade, sim, vai te trazer dinheiro, sim. Cuidado para não atropelar pessoas, situações. É o único alerta que é te dado. Mas vai ser mudança, vai ser ruptura. Acabou. Vai ter ruptura, assim, de alguma coisa que é para você, ó, embalar para frente. Ótimo. Era isso que você estava procurando? Vai ter. Você não estava procurando? Vai ter do mesmo jeito. Vai ser grande, hein, Câncer? Inclusive com oportunidades ou fora da empresa onde você está trabalhando, fora do país, ou uma novidade fora da sua cidade, ou uma novidade fora das suas perspectivas, alguma coisa nova de trabalho, algum investimento novo, algum aprendizado novo que você vai ter, que vai te dar oportunidade de fazer um novo investimento. Vai ser maravilhoso, Câncer. Nossa, e Câncer tá com ambição mesmo. Canceriana, esse mês, cresceu a ambição e falou: agora eu quero sucesso na prosperidade. Depois, pega aqui os vídeos da semana para aprofundar isso também. Ou então, Ale, eu quero ler no meu específico. Agenda o seu horário de tarô comigo para a gente aprofundar especificamente para vocês saber onde são os alertas, onde você precisa prestar atenção para conseguir se sintonizar com essa prosperidade tão grande que está aberta aí para Câncer. Cuidado com o seu desgaste emocional nessa hora. É isso, porque você vai estar tão sangue no zóio para conquistar, você vai estar tão assim ativo para o crescimento de trabalho e finanças que talvez você se desgaste. Estresse mesmo, tá? Tô falando de estresse. Tô falando de cansaço físico. Por quê? Porque você vai estar correndo com toda a força e o emocional é que pode sofrer. Exatamente, é o emocional que pode sofrer. Então, só presta atenção. Ai, que bom que a prosperidade vai estar grande. E emocional que eu tô falando não é só afetivo, tá? Tô falando o seu íntimo, o seu eu. Então, não confunda quando eu falo emocional com relação amorosa. Uma coisa é relação amorosa, outra coisa é meu estado emocional, meu estado mental. Então, quando a gente se empenha tanto, fica tão envolvido porque o sucesso está acontecendo, a gente pode se distrair do autocuidado mental, do autocuidado espiritual e com isso sofrer as consequências de um estresse. Fica espertinha disso, tá bom? Para você conseguir manejar agosto de maneira a conseguir passar por isso com mais saúde. É importante esse aspecto para você. E vai ter gente vindo falar com você que é uma beleza, porque a sua sensibilidade vai estar bem aberta. Que delícia, a sensibilidade é aberta mesmo. Ótimo. Que bacana. Vou ver a área afetiva. Agora que a gente vai ver. Quero só ver. Ai, meu Deus do céu. Câncer, por favor, hein? Quero uma área afetiva bonita, Câncer. Ou pessoas que têm a lua em Câncer também. Vamos ver. Como é que vai estar esse afetivo? Eu não sei nem o que dizer. É o seguinte, ó, tá, eu sei o que eu dizer, eu vou falar e vai ser o que Deus quiser. Mas pessoa canceriana que
vai receber novidades no amor. Presta atenção. Não é só porque é novidade que é bom. Seleciona, tá? Ai, porque é novidade, então é bom. Não. Não necessariamente. Pelo amor de Deus. Ó a minha cara. Pelo amor de Deus. Não é só porque é novidade que é bom. Ou então notícias mais tristes, mais chatas acontecendo na área afetiva. Vai ser alguém novo ou uma notícia mais triste, mais chata. Então presta atenção. Novidades. Talvez desgastem você um pouquinho esse mês na área afetiva, alguma notícia, alguma informação. Saiba selecionar. O que não tá bacana, descarta mesmo. Não tá bacana, não tá legal. Vai ter que meio que ser radical. Não é porque tá vindo novidade que é coisa boa, tá? Pode ser até que algumas pessoas, você conheça alguém novo que realmente não presta. Só porque é novo, deu um frisson ali. Ai, uma aventura, ai, é uma coisa boa. De repente é só aquela coisa de momento, viu? Você que tá sozinha aí, ó, sozinho, saiba distinguir quando é uma coisa só de momento e olhe lá, cada um com seus critérios. E aquela coisa que, ó, descarta a área, se livra. Fica esperto, tá, o canceriano? Para não pegar coisa que não presta para você. Né? Só porque tá, tô sozinho, antes só do que mal acompanhado. Já vê câncer. Tá aqui. Quero ver um pouquinho mais de câncer. Ah, ótimo. Muito bem. Solteiros de câncer, entenderam o recado? Não é só porque tá solteira, não é só porque eu tô sozinha, apareceu uma novidade que eu vou gostar? Não, não necessariamente. Então você fica esperta, não fica aturando tranqueira, não. Em compensação, para pessoas que estão já num começo, em um relacionamento, pessoas que já estão em relacionamento, cancerianas ou cancerianos que já estão com alguém. Esse mês sim vai ser um mês gostoso para você. Vai ser, esse mês vai ter mudança, vai ter novidade também. Para você que está acompanhado já de alguém, canceriano, vai ter novidade boa. E aí sim, para você pode ser uma novidade boa. É uma renovação. Vai ter um espírito muito forte de renovação afetiva para você. Interessante. Ah, se você tá sozinho e tiver renovação, me conta também, né? Depois você me escreve aqui para mim. Alê, você sabe o quê? No final das contas, ó, respingou em mim. Espero que respingue em você. Porque tem, assim, para determinadas pessoas, esse quê de mudança vai trazer também uma renovação. É diferente, aliás, é diferente, tá? É diferente mesmo. É diferente uma novidade de uma mudança. A novidade é aquela que eu estava ali, vem algo novo, diferente, e aí você vai decidir se é realmente positivo ou negativo. Agora, a renovação, não necessariamente a coisa estava ruim, tá? Você está num relacionamento que já estava bom e que vai ter algo que transforme para um outro nível, um outro patamar. Algumas pessoas talvez até fiquem noivas nesse sentido. Então, não necessariamente uma renovação é de alguma coisa negativa para positiva, ou pode ser vice-versa, pode ser positivo para positivo, é renovação. E realmente tem gente aí, ó, que realmente está pensando no sentido de, eu acho que eu não preciso mais ficar sozinho, não. E aí eu tava sozinho, mas tô pensando melhor. Eu tava assim, mas sabe o quê? E se dois funcionam melhor que um? Então, esse mês, para canceriano, vai ter gente aí que vai querer juntar os seus paninhos. Fico feliz. E canceriano, vai ter de tudo esse mês para você, hein? Vamos ver com qual tipo de leitura você se conecta, que foi bem aberto, gente. É geral? É geral. Se você quiser saber o específico, você tem que ler comigo. Vamos lá, Leão. Quero saber da sua vida. Mês para você trabalhar, ralar, vai ter ali alguma coisa para o meio do mês
que talvez seja uma dificuldade na área de prosperidade, na área de trabalho, mas que você consegue lidar sim com a situação, tá? Você vai ter que se empenhar, mas você consegue lidar assim com as dificuldades de trabalho mais sérias, tá? Realmente aquela coisa que te incomoda, alguma coisa que vai te pegar, vai te incomodar, mas se você vai conseguir superar sim, porque é um mês bem interessante para você ter um crescimento, prosperidade, caminhos abertos, intuição, uma intuição bem forte para você achar. Ah, intuição. Presta atenção, sabe o que vai acontecer com você, ó? Te explico de onde vem a intuição. Quando eu falo assim, intuição, para que você visualize bem o que é, Leão, é a sua própria espiritualidade que vai chegar para você no seu ouvidinho e vai te dar as dicas mesmo, vai te agarrar, porque às vezes a espiritualidade vem e fala aqui com a gente, dá aquela intuição no ouvidinho. Vem, manda um sonho. Vem, manda aquela pessoa iluminada que você do nada encontrou na rua e que te deu uma dica de um trabalho, uma loja nova que está abrindo, faz de conta. E tem vezes que a espiritualidade vem e chacoalha a gente pelo ombro. Escuta aqui! Vai ser isso com você esse mês. Vai estar colado em você. Graças a Deus. Porque é para você vencer essa dificuldade. Então, você vai passar por uma dificuldade sozinho? De jeito nenhum. Você vai estar junto, protegido. Seu guardião vai estar junto de você. Seu anjo da guarda vai estar junto de você. Colado, colado. Você acha que é o tempo todo que eles estão colados? Não é não, meu amor, que eles têm mais o que fazer também. Eles têm uma vida para viver. Mas esse mês eles olharam para você, nossa, tem tanta coisa boa para a Leonina viver, só que não vai dar conta não, sozinha não vai dar conta não. Pera aí que a gente está indo. Para te dar essa força, esse empenho, esse dinamismo e você conquistar coisas boas, de fato, na sua prosperidade. Quero tentar mostrar minha mesa aqui para você também. Onde eu estava? Eba! Aqui, vou mostrar. Como não? Estou tentando ver se tem outra coisa para te dizer na prosperidade, mas não vai ter jeito, vai ser isso. Uma grande promessa de uma grande prosperidade, algo novo, ou um emprego novo, ou um caminho novo, investimento novo, algo muito positivo, mas que você tem que prestar atenção com algum entrave que possa vir a acontecer. Sozinho você não vai estar, você consegue com luta, com empenho vencer sem entrave. Então, não fica cantando vitória antes da hora. Se acontecer aí uma novidade tão bonita, tão bacana, não cante vitória, fique esperta, para que não aconteça um desperdício dessa prosperidade, desse caminho tão positivo que agosto está prometendo para você, certo? Eu quero ver a área afetiva de Leão. Porque a prosperidade não vai sair disso. É uma promessa de uma coisa muito linda, mas sim vai ter algum entrave que você vai ter que ficar esperto para conseguir vencer e ouvir muito fortemente a sua intuição, que vai ser a sua própria espiritualidade, te agarrando pelo pulso e falando: vamos lá, vamos que a gente vai vencer. Agora, na área afetiva, Leonina ou Leonino, que estava indeciso, você vai ter aí algo que te ajudará a ter mais calmaria nessas suas dúvidas existenciais afetivas. Ah, poxa, será que isso? Será que aquilo? Eu não sei, não estou satisfeito. Será que eu vou para aquele lado? Será que ele vai para aquele lado? Para qual lado iremos? Vai ter sim, um direcionamento vai acontecer. Algo para Leonino em agosto na área afetiva vai fazer aí um trabalho que em teatro, em cinema se chama de Deus Ex Machina, que é aquela coisa que do nada vem e coloca uma conclusão,
Conclusão não no sentido de encerramento, mas de decisão. Uma decisão será tomada na área afetiva, viu, Leonina, em agosto? Então, se prepare para isso. E decisões, não, realmente, é decisões que virão para que você cresça. Decisões, talvez, que não sejam feitas necessariamente por você, viu, Leonino? Talvez você tenha que lidar com decisões também da outra pessoa. Então, conversa. Se você acha que você já está em um relacionamento, veja qual é a decisão que essa outra pessoa também está tomando. Dialogue. Ah, não, eu tô sozinha, eu não sei se ele tá afim ou não. Ah, talvez esse mês seja o mês da outra pessoa tomar suas decisões, tá? Finalmente, graças a Deus também, né? Que viver na indecisão, ficar esperando a decisão da outra pessoa. Será que a outra pessoa vai ou não vai? Ah, não sei. Alguma decisão essa outra pessoa vai tomar, hein? Fique esperta, ô Leonina. Espero que essa outra decisão aí seja alguma coisa favorável a você. Não é que pode ser? Não é que pode ser favorável? Ah, decisões favoráveis vindo a acontecer. Sabe o que? Eu tô vendo o transcorrer do mês aqui. Tudo que eu tô falando é como se estivesse acontecendo no transcorrer do mês, indo de 1 a 31. É até engraçado, porque eu sintonizei na hora de colocar o título da live como antes e depois, eu começo e fim. Eu sabia que ia ter um transcorrer aqui. Então, estou vendo esse transcorrer acontecendo. No transcorrer do mês, você vendo essa conclusão acontecer e que você vai estar. Você vai estar satisfeita com essa conclusão, hein? Espero que sim. É que nem sempre. Assim, é decisão. Vai acontecer uma decisão? Vai acontecer. Pensa nisso. Vai ter um fechamento, sim, de algum ciclo na área afetiva. Tá, Leonino? Decisões vão acontecer e vai ter um fechamento sério de alguma coisa. Um encerramento sério de algum momento. O que era antes, agora vamos viver o futuro. Pro negativo e pro positivo. Decisões vão ser tomadas. Tem gente que fica feliz quando vem as decisões, seja para o positivo, seja para o negativo. Tem gente que vai sofrer com isso. Ah, mas não foi, tomou a decisão, mas não era a que eu queria. Paciência, eu disse que ia ser tomada a decisão. Ah, eu quero saber especificamente. Então, você agende tarô comigo para saber especificamente com você o seu caso. Isso aqui é uma leitura geral. Sei lá quantas centenas de pessoas. Meu canal é pequeno, então são algumas centenas de pessoas que acessam. Então, estou falando aqui com algumas centenas de pessoas. Conclusões irão acontecer mesmo, não vai ter jeito. Leonina, ai meu Deus do céu. Quero saber depois que conclusão vai ser essa. Deixa eu olhar de novo aqui o chat. Oi, Naná Virgem, tudo bem com você? É de Virgem, Naná Virgem? Ainda não li Virgem. Ah, eu vou ler agora! Eita! Vou ler agora, Virgem! Que legal! Ei, que bacana! Fico feliz. Obrigada por aparecer, Naná. Estamos aqui tranquilamente vivendo a nossa vidinha, além do nosso tarozinho. Já li no começo para o contexto geral, foi bem interessante o contexto geral. Ai, que sorte! Então, pode ficar. Lembrando, viu, gente? A Naná é de Virgem, mas se a leitura vale para quem tem o ascendente em Virgem e também a Lua em Virgem. Eu estou até embaralhando tudo de novo para ficar com uma cartada bem cheia para Virgem. Olha, estou começando com a área de prosperidade para vocês. Prosperidade, Virgem. Virgem quer prosperidade? Você quer prosperidade, Virgem? Então vamos lá. Ó, vai ter. Pronto, já falei. Pronto, já falei. Sim,
prosperidade, caminhos abertos, dinheiro, intuição, intuição funcionando bem para Virgem esse mês, hein, Virgem? Para você conseguir raciocinar soluções para o seu dinheiro, para suas finanças. Só fique esperto com discussões na área de trabalho ou discussões com pessoas até da família por causa de dinheiro. Já que você vai estar com um caminho tão bonito de intuição e criatividade para trabalho, para que ficar discutindo? Não é para você impor a sua vontade sobre as outras pessoas, é para você aproveitar os caminhos abertos e seguir adiante. Se é para você discutir, discuta com você mesmo. Pronto, falei. É discutir com você mesmo, tá? É isso. Não necessariamente a gente é a dona absoluta da razão das coisas. Só não tente impor a sua visão sobre as outras pessoas, porque você vai estar com uma visão tão iluminada e para você as coisas vão parecer tão óbvias que talvez você caia em tentação de falar assim, mas é assim que tem que ser, tá óbvio, óbvio para você, não necessariamente para as outras pessoas. Então, calma, não exagera aí na mão. Aproveita o momento, use as oportunidades ao seu favor. E se a outra pessoa concordar com você ou não concordar, é assunto da outra pessoa. Ou dos seus colegas de trabalho. Tá? Só não vai... É isso, o único porém é isso. Não se mete em briga, discussão, seja em família, seja com colega de trabalho, porque não vai valer a pena. Você não pode desperdiçar essa intuição que vai estar maravilhosa, esses seus caminhos abertos, a sua criatividade que vai estar maravilhosa para você ganhar dinheiro esse mês. E assim, ganhar dinheiro com trabalho, não é com maluquice, tá? Não é maluquice. Eu sei, eu tenho um louco aqui, mas não é esse tipo de louco. Maluquice que eu falo, gente, coisas que não fazem parte do seu métier. Lide com o seu métier. Tá falando de coisas do seu métier, da sua área de trabalho, que você tem a capacidade e que alguma coisa nessa sua área de trabalho vai ser muito boa para você. Inclusive, uma abertura de caminho para você crescer, ou um novo curso, faculdade para você, ou uma nova cidade, uma promoção, alguma coisa grande mesmo. Tá vendo? Por isso que não adianta brigar, discutir com outra pessoa. Ah, meus colegas não entendem. Ai, que bom que eles não entendem. Você tá entendendo? Então você tá sobre vantagem. Ai, desculpa, eu aprendi isso na vida. Ai, eu aprendi mesmo na vida. Ai, cansei. Não dê murro em ponta de faca. Aproveite esse axé gigante que você tem, porque a sua tentação, você vai estar com uma tentação gostosa, né? Que tentação de querer se desgastar no emocional, principalmente discutindo, falando, querendo impor. Não, não, esquece essa parte. Esse é o único porém que você vai ter que ficar esperto. Anota. Não vou discutir à toa. Escreve, põe na geladeira, põe no seu computador. Põe em um lugar que você vai enxergar. Não vou discutir à toa. Minha prosperidade esse mês está maravilhosa. Minha intuição esse mês está maravilhosa. Talvez eu consiga uma promoção, talvez eu consiga um investimento novo, uma renda extra, alguma coisa que vai crescer o meu dinheirinho, uma solução. Eu vou conseguir enxergar onde está desperdiçando o dinheiro e vou conseguir fechar essa torneira aberta à toa. É isso. Então, não precisa entrar em discussão com ninguém. Se a outra pessoa, outras pessoas, outros colegas não estão entendendo, probleminha é deles. Combinado? E bola pra frente nessa prosperidade aí que você vai estar bombando. Adoro. Então, já que é assim, vamos também para a área afetiva, para o amor. Ai, amor de virgem. Vamos lá. Ô, virgem, que achamos o signo. Eu tava assim no começo da live. Opa, tem uns signos que parece que quando tá ruim na prosperidade, tá bom no afetivo. E vice-versa, né? Tá, entendeu?
Aí eu falei, será que não vai aparecer um signo, meu Deus do céu, onde vai estar bom na prosperidade, vai estar bom no afetivo? Achamos o signo. Pessoa de virgem, a pessoa de lua em virgem também, tá? Presta atenção. Que agora sim, gostei. Tranquilidade. A pessoa que está segura de si. Esse mês para você falar, tô bem comigo. Então também vou estar bem com a outra pessoa. E axé também para os encontros, axé para coisas novas, axé para quem está acompanhado, axé para quem está sozinho. Que delícia! Tranquilidade para quem está segura de si. Não, estou sozinha, estou tranquila com esta minha decisão. Que lindo, alto amor. Tudo, né? Tá brilhando para todos os lados, Virgem. Para a pessoa que já está acompanhada, para a pessoa que está sozinha, pessoa que quer encontrar alguém, pessoa que não quer encontrar ninguém, que estou plena absoluta. Ai, que delícia! Meu Deus do céu, Virgem, empresta para nós isso. Empresta um pouquinho desse axé aí para os outros signos, que tem signo aí precisado disso. Caramba! Ah, peraí. Então vamos lá. Entendeu? Mês bonito, onde você vai prestar atenção? Então, essa aqui é o alerta para você prestar atenção, para você manter essa vibração de tantas coisas boas para acontecer. Beleza? Porque já que tá tão bom, a gente quer manter essas coisas boas. Virgem, é bem difícil eu falar o que eu vou falar agora, tá? É bem raro, na verdade. E eu vou até olhar, porque é tão raro o que eu vou falar, que eu não gosto de falar à toa, não. É isso mesmo. Então, assim, Virgem, para você conseguir manter essa sua área afetiva com tanta beleza esse mês, porque a energia está propícia a isso. Como é que você vai se conectar com essa amorosidade tão bonita? Você vai se conectar também se conectando com essa espiritualidade, porque tem gente aqui de virgem que está me assistindo ou que vai me assistir, que não está se conectando com a própria espiritualidade. Eu estou falando de Deus. E não é aquele Deus, não é aquele Deus assim, ai, mas eu acredito em Deus, mas o coração tá frio. A cabeça tá fria aqui, ó, o chakra coronário tá frio. Se você tá depressivo, tá com revolta, tá cansado, então é porque a sua relação com Deus não tá legal. E aí, na hora de falar com o seu amor, isso ressoa. Então, onde o Virgem vai prestar atenção é na sua fé. Fé em Deus, fé na vida. Mas, Alexandra, você não está falando de amor? O que a espiritualidade, a religiosidade tem a ver com isso? Ser humano não é um gaveteiro onde cada gavetinha a gente guarda uma coisa, a gente é uma mescla. Não é que ser humano, né, tem ali o gaveteiro. Nessa gaveta é calça, naquela gaveta é camiseta, nessa gaveta é. Não. Não é assim o ser humano. Predomina uma área, mas as outras se intercalam. Então, onde você vai prestar atenção esse mês é com a sua espiritualidade, com a sua fé, para que isso ressoe de uma maneira muito bela e positiva também para o seu amor. Virgem, combinado comigo? É o único alerta que eu queria te dar, Virgem. Vou voltar aqui para o meu chat. Belo Horizonte, 17 graus. Eu estava 14 aqui. Talvez esteja caindo um pouco mais aqui em São Paulo. A gente vai para Libra. Prosperidade em Libra. Agosto. Libra. Primeira parte, principalmente do mês, para você vai estar
tão legal, vai estar tão bacana e você vai ter que ficar esperto só ali para a segunda parte do mês, porque alguma mudança virá aí para você, mas mudança boa, tá? Alguma transformação que vai acontecer, que vai mexer com você e você vai ter novidades aí na área de trabalho, finanças, renda extra, alguma coisa boa aí para acontecer para você, Libra. Algum desencargo aí que você estava esperando, também pode acontecer. Certo, Libra? Principalmente aí a sua primeira parte do mês. Mas tô gostando, Libra. Já começou bem, hein? Que mais que pode acontecer de prosperidade para Libra esse mês? Abundância. Sucesso! Opa, gostei! Libra também vai emprestar um pouquinho desse axé pra gente. Também vai mostrar um pouquinho, por favor, hein? Traz um pouquinho pra gente também isso. Esse axé, Libra. Que abundância, que renovação é mesmo, tá? É mudança, alguma mudança positiva para você, para acontecer esse mês. Ahn, na área de trabalho, de conquista, um novo cargo, uma nova renda, algo bom vindo para você. Lá para isso é principalmente a primeira parte do mês, tá? Onde você vai ter que ficar mais espertinho, Libra, lá para a sua segunda parte do mês. Sempre, né? Que a gente tem que ficar espertinho no final do mês para não ter desperdício, né? Então, assim, vai entrar um dinheiro? Que bom. Faz o seguinte, aproveita que vai entrar dinheiro e coloca ali numa reserva de emergência, coloca ali num bom investimento seguro, para você ir mantendo, para não cair na tentação de desperdiçar. Poxa, tá entrando dinheiro, agora vou me acabar lá no shopping. Oh, que vontade de tentação de desperdiçar o dinheiro que vai entrar. Cuidado, para não cair na tentação. É o recado que está sendo passado para você. É uma vontade que você vai ter de extrapolar. Então, fique, não é porque está entrando que vai ser eterno, tá? Isso aqui são brechas de oportunidade a acontecer. Você tem que aproveitar esse dinheiro extra que vai acontecer para você e, como eu já disse, coloca numa renda extra, coloca em algum lugar para você ter uma segurança depois para os próximos meses. Certo? Pelo amor de Deus. Porque essa é uma vontade que você vai ter, um desperdício que você vai ter. Quer dizer, uma vontade de desperdiçar. E o tarô tá vindo recomendar essa cautela porque é um ciclo, é uma fase de bonança, não é que vai ser a coisa mais gigante, é uma fase. É uma. É, ótimo. Recado, entendeu o recado? É, Libra, que é para você ficar esperto e não desperdiçar. Ficando esperta e não desperdiçar, aí sim, tudo bem, você consegue equilibrar. Faz essa poupança. Poupança não, esquece poupança, esquece que eu falei. É porque eu sou do século passado, ainda tenho mania de falar poupança. Mas assim, faz essa reserva de emergência. Pronto. Aloque o seu dinheiro onde ele vai crescer de fato. Ah, eu não sei fazer. Aprenda. Porque é uma brecha de oportunidade que as energias, a egrégora do seu signo vai te dar. Não significa que é eterno. Tá? Por favor. Eita. Invista, aprende. E aqui no YouTube tem tanto lugar. Eu tenho ali a Nath Finanças e a Me Poupe. Então você veja aí dentro da sua realidade. Ah, eu sei que elas tiveram uns roscos antigamente, mas eu não conheço nenhuma das duas. E o que me interessa é o ensinamento. Tá? Ensinamento que é importante. Maravilhoso. Libra.
Tem gente que vai viver o seguinte, ó, principalmente segunda quinzena do mês de agosto. Tem gente que vai ter guinada na área de trabalho. Então, assim, se para uns vai ter uma abertura, para outros vai ser guinada. Coisa grande. Modificações. E essas modificações, sim, podem ser influenciadas, trazidas por outras pessoas. Que tem aquela modificação que é a gente que está buscando, né? A gente que está indo atrás. E tem aquelas que outros vão nos trazer as novidades. Por isso, mantenha-se bem conectada com as pessoas que possam te trazer essas modificações. É afetivo. Quero ir pro afetivo já. Eu fui indo e nem avisei vocês que eu tava indo. Eu virei sem dar, sem dar sinal. Desculpa aí. Ó, afetivo para você. Deixa eu puxar mais para afetivo, que eu virei sem dar sinal. Eu já fui olhando aqui. Ai, Jesus Cristo. Ó, área afetiva é que vai estar apertadinha, né? Vai estar complicadinha essa área. Libra. Do mesmo jeito que eu falei ali para Virgem, eu acho que foi para Virgem que eu acabei de falar. Conecte-se também você com a sua espiritualidade quando você tiver as suas dificuldades na área afetiva. Porque essa energia espiritual sua, tá? Não tô falando que alguém foi lá e fez coisa para você, tô falando sua, de você, não tô falando de outra pessoa, tô falando de você. Você que veio aqui. Essa sua energia vai estar mais pesada. Para algumas pessoas, eu até recomendaria o trabalho de apometria, o tratamento de apometria, que é um trabalho espiritualista que trata as nossas vidas passadas. Não outras pessoas. Nossas, eu. A minha vida passada, onde eu fiz alguma coisa que me deixou tão pesada que agora está interferindo nessa vida. Então, algumas pessoas aí em Libra vão sentir uma necessidade, na hora da afetiva, a pessoa vai estar tão enroscada, tão difícil, que é bom você tomar o seu banho de ervas. É bom você ver a sua espiritualidade, fazer algum tratamento espiritualista aí ou espiritual, veja isso dentro da sua linguagem, como você acha melhor. Se você veio até aqui é porque você tem uma crença na espiritualidade, seja ela lá de qual maneira for. Sim, preste atenção nisso. Procure essa ajuda espiritual para você nessa área afetiva, para você conseguir desenrolar as dificuldades que possam vir a acontecer para você em agosto. Viu, Libra? Ah, aí sim, ó, você se antenando nisso, cuidando da sua espiritualidade, você consegue superar sim as dificuldades, tá? Quando é assim, eu vou te falar, que aí dentro da experiência de atuação que a gente tem dentro de, aí eu tenho que falar bem aqui, assim, para Libra, vai ter que olhar bem minha cara. Porque isso vale para Libra e vale para as outras pessoas também, tá? Quando é assim, quando a gente tem que vir com tratamento espiritual para alguma área da nossa vida, nesse caso aqui de Libra, muitas pessoas vão sentir essa necessidade na área afetiva, não é pílula mágica. Pode ser que comece agora, em agosto, e ainda se desenvolva para os próximos meses. O importante é começar. Mas qual tratamento espiritual, Alexandra? Veja dentro da sua realidade. Você é alguém, porque tem gente que vem ver o tarô aqui, de todas as religiões, sem religião, e eu já li tarô para ateu. Sim, você ouviu direito. Ateu. Ah, eu li. Porque na hora do perrengue a pessoa aparece. Tá bom? Então, assim, você gosta de uma novena? Vai fazer uma novena. Você gosta de tomar passe? Vá tomar um passe.
Você acha que está tão complicado, tão esquisito, e finalmente caiu a ficha, e o que eu estou falando para você talvez te faça cair a ficha, ai que bom, graças a Deus. Então, vai procurar um trabalho sim, ou onde que você acha que tem que ser. Eu recomendo sempre a apometria, porque eu sou apômetra, eu conheço. Algumas pessoas vão fazer a, a apometria, me deu um branco agora. Tem o tratamento individualizado, tem a captação, tem o trabalho de captação, tem vários tipos de trabalhos, tá? Quando eu falo trabalho, é tratamento. Pelo amor de Deus, não é trabalho, é tratamento. Libra vai sentir isso esse mês, hein? Por isso que eu quis checar bem, porque eu sei que quando falo assim de espiritualidade, a pessoa já tá achando, ai, fizeram coisa pra mim. Ai, que isso? Às vezes é seu de vidas passadas suas, meu amor. É isso que às vezes a pessoa tem que prestar atenção. Não é que alguém po pode ser que fez, né? Mas aí eu tenho que ver no individual. Ai, meu Deus do céu, não sei. Tem gente aí que vai precisar de ajuda. Como? Eu não sei. Tá bom, Libra? Ai, ai. Oi, Trevosa. Incrível. Até agora? É isso que você quis dizer, Trevosa? Eu tô até agora, Trevosa. Será que é isso que a Trevosa quis dizer? Eu tô e ainda tô em Libra. Jesus Cristo, será que eu vou vencer hoje? Hoje eu vou ficar aqui até a hora que acabar. Tô aqui, Trevosa. Eu tive que parar um pouquinho algumas vezes por causa do meu filhinho, mas agora eu acho que ele conseguiu achar uma posição confortável. Quem estava aí comigo viu. Vamos para Escorpião, né, Escorpião? Tem gente de Escorpião, será, me assistindo? Porque eu sei que tem gente que está me assistindo agora e tem gente que vai ver depois esse vídeo, que vai ficar gravado. E sim, eu vou. Depois, demora umas 24 horas para o YouTube processar tudo. E aí, quando ele processar, eu vou tirar para facilitar para as pessoas, para todo mundo. Se você quiser rever esse vídeo, a sua parte, o seu signo, o seu ascendente, sua lua. Eu vou deixar gravado e eu vou também tirar essas partezinhas onde eu fiquei cuidando do meu bebê. É que eu fiquei cuidando do meu bebê, Trevosa. Tô ficando igual o nosso amigo Vitor, fazendo live de 3 horas. Tô desse jeito. Ai, Jesus Cristo. E aí eu vou editar, tirar essas partezinhas para facilitar e por último eu vou deixar a minutagem. Ai, caramba. Por último eu faço a minutagem para vocês, que é deixar aqui na descrição do vídeo bonitinho, para aí a pessoa vai chegar aqui, eu quero ver esse signo, pá. Ai, o meu amorzinho é daquele signo, vou ver o signo do meu amorzinho. Ai, porque... Ótimo, xereta, é bom xeretar. Ai, Trevosa, agora eu vou ver Escorpião. Vamos lá, Escorpião, vamos ver o que Escorpião tem a passar por agosto. Tô gostando porque hoje eu senti que eu ia fazer uma coisa bem cheiona e tá sendo desse jeito mesmo, sabia? Caramba! Vamos lá, Escorpião. O que será essa prosperidade para você em agosto? Escorpião. Escorpião. Sintonizado com as forças kármicas espirituais, vai ter ali também grandes oportunidades de prosperidade, abundância e crescimento em agosto, principalmente as pessoas, sabe o que, ó, que se dedicam aos estudos. O que a Papisa tá vindo fazer aqui, ó? Papisa, ela tá mostrando, tá falando sempre da espiritualidade, mas é aquela espiritualidade com estudo, com conhecimento, não é aquela da cega, fé cega. Ela não, tá com os olhinhos bem abertos aqui. Ela tem juízo, ela tem conhecimento, tá? Então, ela está inspirando a nós que queremos, a você, Escorpião, que quer ter a sua prosperidade, ao estudo, ao conhecimento, você não se deixando guiar por uma fé cega,
Ah, eu simplesmente vou fazer tal coisa e vou conseguir todo o dinheiro que eu quero. Não, eu vou trabalhar, eu vou estudar, estudo, conhecimento, aprimoramento, né? Temperança. Temperança vindo dizer também de aprimoramento. Sim, vá atrás então de onde você achava que um curso pode te ajudar, alguma coisa, sim, faça esse curso para você também. Procure, não perca tempo. Vamos lá, quero saber mais. Ai, escorpião, que sucesso, hein, escorpião? Putz, grila. Ah, escorpião não tá de brincadeira, não, gente. Escorpião não está de brincadeira. Ele veio aqui realmente dizer para nós. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Ah, tá aqui, ó. Espera aí que eu vou colocar uma coisa a mais aqui na minha tela, que eu tava esquecendo. Ahá. Muito bem, inscreva-se. Escorpião, inscreva-se, pelo amor de Deus, empreste esse axé, dá esse axé que você tá sobrando de axé aí, ó. Ciclo novo acontecendo, é como se você tivesse também chegado a um ponto da sua área profissional que você tá tão maduro que já tá caindo do pé. Bem assim mesmo, tem gente aí que já angariou tanto conhecimento, já angariou tanta experiência, escorpianas aí, que vão, meu, agora é outra fase. É uma outra fase. A fase sabe do quê? Ah, gente aí, ó, que vai ter que abrir sua empresa. Chega. Não quero mais ficar na cola de ninguém, não. Opa, tem gente aí que vai falar assim para mim, ó. Ale, sabe o que que é? Eu estou abrindo a minha nova empresa. Eu estou abrindo um novo negócio. Eu estou abrindo uma filial. Chega, cansei. Corte de fase. Mas para o crescimento. É nesse sentido esse corte de fase. Para que você tenha mais ainda. Vai dar trabalho? Sim, vai dar trabalho. Então, te prepara para a trabalheira. Te prepara, porque fazer cortes também não são a coisa mais fácil do mundo, não. Se você estava no emprego e agora você resolveu abrir o seu negócio, sim, você vai ter um choque dessa mudança, com certeza. Empreender é arriscado. O investimento mais arriscado que existe é empreendedorismo. E eu tô falando de empreendedorismo mesmo, tá? Não tô falando assim de que o pessoal fica enganando a gente. Eu vou até mostrar minha cara, para vocês não entenderem e não me interpretarem mal. Que é assim, tem um povo aí que fala assim, que o coitado da pobre alma que tá lá vendendo é, água no farol é empreendedor. Não, esse aí é um coitado de uma pobre alma que está se arriscando a vida para conseguir um troco. Então ficam enganando aí a população, colocando matéria na televisão, dizendo que não, não é. Estou falando de empreendedor mesmo, de pessoa que já angariou os fundos, tem conhecimento, tem técnica, tem contabilidade. Você tem todo esse conhecimento. Tem gente aí de escorpião que está me escutando e fala: Meu, sim, eu já tenho tudo isso, eu já sei fazer isso de letra. Então tá na hora de você abrir o seu negócio em agosto. Ah, e vai ressoar para todo mundo? Não, eu sei que não. Por algum motivo, vai ressoar para essas pessoas de escorpião que estão nesse ponto da vida de abrir seu próprio negócio, de crescer nesse sentido muito, muito inovador. Então, eu sei que é limitado, eu sei que não é para todo mundo, tá? Escorpião, vamos fazer o seguinte, vamos para amor. Certo, escorpião? Amor. Eu não estou lendo o chat agora, então se alguém quiser escrever aí no chat, por favor, escreva. Daqui a pouco eu leio o chat, tá? Cadê? Bagunçou tudo aqui. Desse jeito. Hoje tá assim. Hoje minha vida tá assim. Minha vida não tá fácil, não. Eu quero essa sorte de escorpião. Mas no afetivo. Muito bem, escorpião. Primeira parte do mês. Tô gostando, hein? Eu tô fazendo assim, ó. Primeira parte do mês, segunda parte, o transcorrer. O que que tá acontecendo nesse mês dos signos? Nesse mês do signo de escorpião,
talvez você veja ter ali um sobe e desce emocional. Geral, tá? Geral. Mas esse sobe e desce emocional é principalmente no começo do mês, vai ser bem marcado, engraçado, bem marcado, começo e meio do mês. Um sobe e desce emocional, mas que vai sim, no final das contas, quando você acabar o mês de agosto, você vai falar: ah, olha, tive mais ganho que prejuízo. Vai ser sim, tá? Então, não se preocupa. Eu sei que quando vem o desgaste emocional, a gente fica mais nervoso, sim. É inevitável ficar mais nervoso, essa é a verdade. Mas você não se preocupe, que vai ser para o seu bem. Tá? Você vai conseguir equilíbrio. Tem gente aí que vai conseguir novidade no amor. Vamos ver vocês aí que estão vindo novidade no amor, finalmente? Que quem já está estabelecido já sabe que vai viver ali o vai e vem, que vai ficar no empate. Quem já está estabelecido, fica tranquilinha aí. Fica tranquila, você que já está aí com o seu cacho. Vamos ver, vamos tentar ajudar quem ainda não conseguiu. Quem está querendo. Ai, meu Deus do céu. Ó, quem está querendo. Quem está em busca, escorpião. Ai, Jesus Cristo. Ah, tá aqui. É ele mesmo. Olha, escorpião, esse mês já teve mês melhor, né? Já teve mês que você se saiu melhor aqui na área afetiva. Esse mês, quando você achava que ia rolar, né? Que ia ficar tudo bem, ou pessoas que estão. Eu queria ler para quem tá sozinho mesmo, né? Mas tem gente que não vai se sair tão bem, não. Tem gente que vai se sentir mais cansada, tem gente que vai se sentir mais querendo ficar na sua mesmo. Tem gente que não vai querer muito papo, não, esse mês para a área afetiva. E vai falar: ai, não tô afim, não. Deixa estar, não tô muito afim. Algumas pessoas vão ter problemas, sim, de pessoas que já estão passando pelo processo de separação. Por isso que eu pensei assim: eu quero pessoa sozinha. Não, mas veio também quem está passando um processo de separação, então significa que você vai ficar sozinha em algum tempo, se é que já não está ficando, tá? Essa primeira fase é difícil, tá? Sim. Não vou mentir para você, não posso dizer, porque até tem que ter juízo na cabeça, né? Essa primeira fase pode ser cansativa, sim. Pode ser desgastante, sim. Os problemas de quem tem gente aí que está se separando, que vai ficar com preocupação, sim, principalmente as pessoas que têm filho. Óbvio, não estou dizendo nada de novidade, não precisa nem ser taróloga para isso, mas calma. Aí sim entra a parte da taróloga. Calma, tá? E você que está sozinha aí também, que está se sentindo desgastada por estar sozinha, calma. É fase, 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 graças a Deus, tá bom? Então, é uma fase de readequação, fase de que você vai, principalmente quem está passando pela separação, ainda vai amargar um pouco de tristeza, ainda vai amargar um pouco de cansaço, vai ter que correr atrás de toda a parte de organização em relação a isso, sim, mas vai dar certo, também não vai demorar, tá? Graças a Deus, para você, escorpiana, que está vivendo isso, não vai demorar. Essa é fase mesmo. Vai passar. Fica calma, confia que vai passar. Tá? Você que está sozinha, que não está feliz com isso, calma também. Escorpião, é só uma fase. Lembra disso? É só uma fase. Escreve. É só uma fase. Vai passar, vai dar certo. Coisas melhores vão aparecer para você. Situações melhores vão aparecer para você. Calma. Trabalho. E que às vezes a gente precisa passar por um momento sozinho para se reequilibrar, tá? E às vezes as pessoas estão tão no ímpeto, ai, quero estar com alguém, quero estar com alguém, quando na verdade o que você tem que fazer é um recolhimento. Então aproveita esse recolhimento, não tenha pressa,
Ai, Ale, mas eu já estou engatilhada. Então, se o seu caso é específico, você vê que não é esse aqui, tudo bem. Aí você manda uma mensagem para mim e eu leio o tarô para você individualmente. Tá aqui na descrição do vídeo, como é que a gente faz. Está saindo dessa maneira porque alguém que virá a ver este vídeo precisa dessa palavra, tá? Precisa dessa palavra para saber que é uma fase ruim, de desgaste, de cansaço, sim, de discussão, mas que é uma fase, tudo tem limite. Apoie-se nas pessoas amigas, apoie-se muito no grupo para conseguir vencer esta fase, tá bom? Lembre-se disso, é fase ruim. É assim, eu vou ficar tirando o escorpião e só vai ficar aparecendo isso, tá? Mas o principal é o que o escorpião tá dizendo, tá precisando, é racionalizar. Traz para sua razão esse equilíbrio para você não ficar achando que tudo vai ser ruim para sempre. Nem tudo vai ficar ruim para sempre. Nem você que está sozinha, nem você que está se separando. Calma, é uma fase ruim, sim, mas tudo tem um fim, tudo tem um término. Até as fases ruins têm um término. Principalmente você procure ajuda, tá bom? Procure amparo, procure ajuda para você ter esse equilíbrio. Nem que seja ajuda terapêutica. Deixa eu olhar aqui o meu chat, como é que está indo. Ai, meu Deus. A minha gata roncou. Eu levei um susto que pensei que era meu cachorro, gente. Ai, gente. Ah, legal. É, escorpião. Ah, trevosa. É escorpião. Bom lá, gente, eu vou terminar, eu vou terminar esses signos hoje. E eu quero que todos deixem um like, que todos deixem um dislike, ou like, ou uma figurinha para mim. Se inscrevam, vocês que estão passando por aqui, se inscrevam também no canal para me ajudar. Sagitário, prosperidade. Queremos saber da vida de Sagitário e também quem tem o ascendente Sagitário. Prosperidade de Sagitário. Ai, meu Deus do céu, Sagitário, o que vai acontecer com você? Que você vai ficar esperto esse mês. Eu vou te dar todos os alertas, tá bom, Sagitário? Para você ficar bem espertinho esse mês, você conseguir vencer uma situação externa que pode vir a acontecer com a sua empresa ou ao seu redor, para que não interfira na sua prosperidade. Porque é muito curioso, ó, é bem específico essa situação. Veja se faz sentido para você, tá bom? Talvez seja para outra sagitariana que você vai indicar para essa outra sagitariana. Porque eu tô vendo aqui um caminho de tanta abundância, um caminho de tanto sucesso em Sagitário, de alguém que está conseguindo enxergar boas perspectivas, alguém que está conseguindo ter uma boa intuição, que está correndo a sua vida tudo bem na área de trabalho, finanças, etc., com estabilidade, e de repente esse mês, pá, loucura. Alguma coisa, ou empresa fechando, ou demissão em massa. Tô falando de coisa séria, tá? Nem gosto de falar, mas sou obrigada a falar. Uma ruptura de alguma sociedade. Do nada, pá! Agora que você tá vendo o vídeo, você já sabe que não vai ser do nada. Se você é de Sagitário, você vai ficar esperta, certo? Para não correr os riscos, porque você está vindo com tanta prosperidade, você tem tantas coisas boas nesse mês, por que isso? Porque é externo, não é algo para, entendeu? Não é algo que você vai provocar. Por isso, o que você tem que fazer? Eu acabei de falar, não lembro para quem que eu falei aí, qual signo.
Lembra que eu falei de reserva de emergência? Você vai fazer isso, pelo amor de Deus. Não importa a sua condição, todo mundo consegue fazer um pouquinho que seja. Eu conheço gente que ganhava um salário mínimo e conseguiu fazer. Então, veja, estude isso, como é que é isso de reserva de emergência e faça, por favor. Porque é necessário esse mês para você. Você ir por fora, se proteger. Não interessa a opinião que eu, não, mas a minha firma, a minha loja, onde eu trabalho, tá indo tudo maravilhoso, tudo é bom, tudo é. Não. Cuidado. Até porque lá no começo aqui da live, eu falei a respeito de rupturas no contexto geral e que poderia afetar a individualidade de algumas pessoas, nos termos de ruptura. Falei que ia ter abertura de novos caminhos e oportunidades. Onde tem uma crise, tem oportunidade. Assim que se fala no mercado financeiro, é cruel, mas assim é que é. Infelizmente, no capitalismo é assim. Então, fique esperta. Você não vive no capitalismo? Ah, mas o socialismo que é melhor. Pois é, mas a gente vive no capitalismo. Ah, eu prefiro o bem, eu prefiro o bem social. Eu prefiro o bem social, mas não é assim que a gente vive. A gente luta pelo bem social e se protege também fazendo a nossa reserva de emergência, que é o que você vai fazer para você continuar. Porque é esse único senão aqui esse mês, esse risco externo a você. Porque de resto, a sua energia está maravilhosa. Por isso que eu não consigo. é, por isso que é tão difícil entender por que está acontecendo isso. Porque é externo, não é com você. Ué, mas se a sua firma fechar, é com você. Significa que você pode ter o sucesso, arranjar um novo emprego? Pode ser. Mas faz a sua reserva, ó, é corte. Não tem jeito. É como se alguma coisa estivesse vindo muito bem e vem algum corte, vem alguma coisa negativa, apesar da sua energia estar linda. Então, a sua energia, você vai fazer isso, pelo amor de Deus. Faz uma reserva de emergência. Eu não sei o que é, Alexandra. Estuda. Vai lá no canal da Me Poupe, vai lá no canal da Nath Finanças, estuda. Vai ver o que é. Se protege, se protege. Certo? Combinado? Você vai se proteger? Espero que sim. Aqui vamos para a área de amor. Pronto, assim vocês veem bem a mesa. Eita. Eita, eita. E o único problema realmente podem ser influências externas também. Diz que me diz, fofoca, mentira. Nananina, não, não se deixe levar. Nananis, porque assim, tem às vezes as pessoas que vêm de fora e dão aquela dica para você, ô amiga, fica esperta aí nesse figura com quem você tá e a amiga tá certa. E você tá errada. Aqui, ó, nesse caso, fica esperta. As pessoas que estão em um bom relacionamento, que são tranquilos, que ambas as partes se respeitam, se amam, se cuidam, se progridem juntas. Porque pode ter sim, gente, ali. Não gosto de falar essa palavra, gente. Não gosto de falar porque eu acho que é muito comum, muito lugar comum, mas a verdade é essa. Tem gente que tá vivendo um relacionamento tão bonito e que tá com ou então uma situação afetiva tão bonita que incomoda outras pessoas sim. E aí vem a inveja, e vem a fofoca e vem a mentira. Ai, detesto ter que falar isso, mas eu tenho que falar. Então fica esperta, tá bom? Por favor, para não se deixar levar por fofoca, mentira. Se você tem um relacionamento positivo, ambas as pessoas se cuidam bem, se tratam bem. Claro, evidentemente, se não é o seu caso, se você já vive um relacionamento que não tá bacana, então se alguém tá vindo te falar que não tá bacana é porque a pessoa tá certa e você tá errada. Mas não é desse caso que eu tô falando. Eu tô falando dos casos positivos e que aí sim incomodam e trazem aquela. Ai, detesto essa palavra. Aquela inveja, né? Que tem gente que sente, ué. Eu nunca acreditei. Eu sou uma taróloga, eu vou te falar, e eu sou uma dessas pessoas, sou espírita, sou um monte de coisa. E eu não gosto dessa palavra, mas a verdade é que às vezes acontece. É isso, Sagitário. Tá? Então,
Confia na sua afetividade. Esse mês de agosto, não se deixe levar por influências externas. Você que já está em um bom relacionamento, que já está vivendo coisas boas, positivas, não se deixe levar pela inveja, né? Aí vem aquele diz que me diz, aquele palavreado, que esse mês é um mês bom para você, Sagitário. É um mês para você ficar tranquilinha, feliz. Aproveite, por favor, Sagitário. Agora, Capricórnio! Hoje eu vou terminar essa live. Falta pouco, agora é Capricórnio. Quero saber se tem capricorniano me assistindo. Se algum capricorniano assistir aqui este vídeo gravado, deixa uma figurinha para mim. Deixa o seu símbolo, Capricórnio, para eu saber que você assistiu. Veja também o começo da live. Alê, mas eu queria saber individualmente. Pode mandar sua mensagem para mim. A gente agenda horário para você. Ou você manda a sua pergunta individual também. Tá aqui na descrição do vídeo. Eu mando o áudio, respondo individualmente para você. Mando um áudio, mando foto aqui da cartada, que eu tiro foto e mando junto com o áudio. E sempre vem ali uma indicação de banho de ervas, de alguma vela a acender, alguma pedra para usar. E eu mando para você também. Tratamentos, já aconteceu. De precisar indicar algum tratamento, a gente indica também. Estou embaralhando bem aqui para Capricórnio, porque é o meu ascendente. E essa leitura vale não só para quem é do signo de Capricórnio, mas também do ascendente, da lua. E eu quero Capricórnio bem caprichadinho, porque é o meu ascendente. Vou ler para vocês. Mas vai que, né? Depois eu assisto de novo e fico, olha, não é que serve para mim também? Ai, que bom. Isso é bom. Vamos lá, Capricórnio. Aham. Ó, prosperidade, tá? Eu tô começando sempre pela área de prosperidade para depois ir para a área de amor. Opa! Jura? Que bom, hein, ô Capricórnio? Vou mostrar aqui para você. Fiquei feliz, hein? Que é o seguinte: capricornianos que estavam passando por fase ruim de prosperidade, alguém que falava assim, Jesus, que horror, credo, que fase ruim, finalmente vai passar. Graças a Deus. Esse mês finalmente vai ter uma grande mudança. E não é pequena, não. É grande, radical e gigante. Então, aguenta as pontas. Calma. Vamos aguentar as pontas. Vamos ajudar você a passar por isso, por essa fase difícil, para vir a prosperidade que você quer. Capricorniano, que estava com dívidas, principalmente. Eita, que coisa, né? Dívidas. Dinheiro sendo desperdiçado, pelo amor de Deus, gente. Quem tá aí com um negócio de aposta, de bet, tira esse aplicativo agora. Tira tudo, você não pode nem olhar. Não é nem para olhar. Se você estiver no ônibus, no carro, no restaurante, em qualquer lugar, outra pessoa do seu lado estiver usando, você nem olha. Ok? Fuja dessas coisas. Porque isso está causando um desastre. Eu estou vendo isso em mais de uma pessoa que eu ando lendo. Isso está causando um desastre nacional. Esse rombo ainda vai aparecer na economia geral e já está aparecendo na economia individual. Então, Capricorniano, você que é sempre tão atenta nas suas finanças, que é tão trabalhadora, que é sempre tão organizada, que gosta tanto de se dedicar, pelo amor de Deus. Esse mês vai ser um mês para você conseguir fazer essa reviravolta, de você conquistar a
a sua autonomia financeira, a sua liberdade financeira, a cura para essa chaga de finanças que andava acontecendo aí, que não é natural seu. Isso não é seu. É um desequilíbrio que alguns capricornianos aí caíram, mas que não é da sua natureza. Então, respeite a sua natureza. Você é alguém mais racional que isso, você é alguém mais talentoso que isso. Então, esses seus talentos, esse mês você vai recuperar. Graças a Deus. E que seja assim. Eu quero ver recuperação aqui. Pelo amor de Deus, você me procure se for o caso. Tô falando só de propaganda não, tá, gente? Eu tô falando sério. Porque eu me identifico muito, porque como eu disse, o meu ascendente é Capricórnio. Então eu me identifico muito com essa parte. Eu quero que você se recupere plenamente, que você tem talento para isso. Capricornianas, você tem talento para essa recuperação, mas vai ser sem luta? Não. Vai ser com ardor, vai ser com batalha. Então, sai dessa posição que você estava, acomodado ou achando que não tinha solução, porque sim, tem solução, sim, você consegue superar, mantenha suas esperanças, certo? Vamos para a área de amor. De Capricórnio. Porque nem só de labuta se vive a vida também de amor, né, gente? Por favor. E capricorniano. Ah, capricorniano, tá vendo como é? Eita. Capricorniana é o seguinte, ó. Diálogo, tá bom? Não adianta, né? Influencia, né? Essa coisa aí, ó, enroscada que você tava, principalmente que as pessoas que estavam envolvidas em dívidas aí, sabe onde que vai melhorar o seu relacionamento? Ou você vai conquistar um relacionamento melhor? Com diálogo. Porque a falta de diálogo é que atrapalha. Então, converse, coloca. Eu já falei isso, eu não lembro para qual signo eu falei, ó, que eu vou falar aqui também, ó. Coloca as cartas na mesa igual estou colocando. Seja aberta. Não tenha medo. Tenha confiança. Vai dar bom. O diálogo vai te ajudar. É difícil? Sim. Dá o medo? Sim. Mas vai dar bom. É trabalhoso? Sim, mas vai dar bom. Confia, tá bom? Na área afetiva. Converse, dialogue, busque esse entendimento, esse diálogo, por mais difícil que seja, porque sim, vai te trazer bons frutos no amor. Isso está muito com cara de pessoas que já estão em relacionamentos e que, por causa dessa questão aí de finanças atordoadas aí, estava atrapalhando. Tá? Tem muito cara disso aqui, ó. Por isso que você tem que dialogar. Vamos ver um pouquinho mais de amor para Capricórnio. Para quem? Para Capricórnio. Vamos lá. Agora, em compensação. Aí é isso, né, gente? Tem gente que já tá casada, já tá juntada, já tá com enrosco. E tem aquela gente que quer o quê? Que tá cheio das novidades. Aquele povo que quer. Lembra aquele desenho? Quem assistiu esse desenho? Eu quero entrar numa fria. Lembra o Indie Panda? Quem assistiu esse Indie Panda aí, ó? Eu assisti. Tinha um Indie Panda. É a primeira vez que o pica-pau aparece é no desenho do Indie Panda, nesse aí. Então, a Indie Panda falava assim, eu quero entrar numa fria. Tem gente que quer entrar, tem capricorniana que tá afim de um relacionamento novo, que tá de olho. Tem capricorniano aí, ó, que tá todo apaixonadinho, que vai dar certo. Rapaz, vai dar certo. Corre atrás. Compra aquele buquê, leva lá pra moça. Ou pro moço, leva para quem você quiser esse buquê, só leva. Pelo amor de Deus, só faz. Moça, você não fica esperando não também. Vai, toma iniciativa. Estamos no século XXI. Ah, ele que tem que tomar iniciativa. Ela que tem que tomar... Não, você que tem que tomar iniciativa, minha amiga. Entendeu? Tome iniciativa.
Que bom, que axé, que, ó, é para mudar o que estava parado e conquistar uma coisa nova no amor, sim. O amor está aí no ar, está prometendo e você tá aí para conquistar um novo amor, hein? Tem gente que tá para conquistar um novo amor. Tô gostando, Capricórnio. Você quer um novo amor, Capricórnio? Eita, que sucesso! Tem capricorniano que vai namorar. Tem capricorniano que vai ter uns esse mês. Ai, que delícia! Pode deixar o like, povo que está assistindo. Isso mesmo, trevosa. E você que veio também na gravação também, tá bom? Obrigada, companhia. Adoro. Deixa, se inscreve. Que eu quero chegar logo nos 500 inscritos. Falta pouco para chegar nos 500 inscritos. Depois que eu chegar nos 500 inscritos, não sei quantos milhares aí de visualizações, eu vou começar a ter superchat. Para ir 500 inscritos falta pouco. Agora, de horas de visualização é que demora um pouquinho, que eu também não posto muito, né? Tem que postar mais. Mas, se Deus quiser, eu vou postar mais esse mês para eu dar essas horas de visualização e começar a ter super chat, que eu sei que tem gente que prefere o super chat em vez de só fazer o Pix, porque esse Pix que eu coloco aqui, na verdade, é para você saber que pode mandar pergunta para mim e eu respondo fora da live. Fora da live é R$ 18. Hoje não é live de perguntas e respostas. Tem live que eu faço de perguntas e respostas. E aí é R$ 10 durante a live. E na descrição do vídeo, eu sempre deixo ali a minha tabelinha de preços de tarô para você saber e se orientar. Então, fica à vontade, fica tranquila. Eu estou colocando esses vídeos aqui também para te inspirar mesmo. Ah, não consigo comprar uma pergunta agora, ou uma hora inteira com você. Tudo bem, não tem problema. É por isso que eu faço esses vídeos aqui. Porque eu sei que também ajudam. E tenho as leituras atemporais que também ajudam. Eu sei que ajuda porque eu já, para aprender a lidar aqui com o YouTube, eu fui assistir também outros canais e me ajudaram. Olha, não é que ajuda? Ai, que legal, gostei, fiquei feliz disso. Eu fico feliz em poder ajudar vocês também. Aquário. Vamos ver Aquário? Deixa eu ver, deixa eu marcar o meu tempo aqui. Muito bem, Aquário. Quero xeretar a vida de Aquário. Quero saber como anda esses aquarianos na área de prosperidade primeiro. Por quê? Como é que você vai comprar um buquê de rosas lá para a pessoa que você está de olho, se não tiver prosperidade? Você pode desenhar um buquê e dar para a pessoa. Ai, que lindo. Também é bom, né? Eu também ia gostar. Acho que vou falar pro meu marido. Gostei disso. Ele desenhar para mim uns buquês. Como é que é? Buquês, buquês. Olha, prosperidade, hein? Ah, aquariana. Vamos lá, aquariano. É o seguinte. Você vai ter esse mês de agosto alguns momentos, sim, de trabalho, cansaço, relação, dificuldades, principalmente assim, briga de trabalho, né, gente? Ai, que coisa chata. Gente, distúrbio, briga de trabalho, gente chata, aquele sócio que não tá rolando, aqueles colegas que não estão ajudando e você fica ali se dedicando, se desgastando. Então, assim, o que eu falo sempre nessa hora? Eu falo porque eu também tenho que aprender a fazer isso, tá? Não é que eu. Eu falo porque tem experiência própria nesse assunto aí, ó. Tem hora que não adianta mesmo. Porque tem gente que é enroscada, tem gente que não se soluciona. Você acha que vai solucionar e não se soluciona. Sabe o que você vai fazer, aquariana? Você vai atrás do teu. Você vai atrás do teu sucesso. Deixa o outro lá falando sozinho. Que eu já me meti em discussões da vida, achando, não, porque o trabalho tem que ser bem feito. Não, porque não é assim. Ai, a pessoa não tá afim e tá lá do mesmo jeito que você. Tá ganhando o mesmo salário que você, ou tá tendo a... Entendeu? Pra quê? Pergunte-se, para que você vai se desgastar, se esforçar, se cansar, se o seu caminho de prosperidade está prometendo mais sucesso para você?
Não adianta se desgastar. Ai, vou ter que até mostrar a minha cara aqui, ó. Ah, não adianta mesmo. Falavam isso pra mim, eu não queria acreditar. E agora eu sou obrigada a falar pra você e você não vai querer acreditar. Oh, meu Deus do céu. Tem ambientes que as pessoas não mudam. Não adianta. Você quer fazer o seu melhor, você quer se dedicar, você quer entregar um bom trabalho, um bom projeto, você se importa com aquilo e tem gente que simplesmente não. Irrita, irrita. Que fácil seria eu falar para você do mesmo jeito que já me falaram no passado, para de ficar irritada, não adianta, não adianta, né? Mas eu vou ser obrigada a falar para você, para de ficar irritado, sabe por quê? Porque isso está desgastando você. Você que tem tantos talentos, que é tão criativo, te desgasta. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer. Ahá! Você vai fazer o que o eremita está recomendando. Ó, faz assim, ó, dá o print. Ah, eu vou te obrigar a fazer. Ah, eu vou. Porque se eu tivesse feito isso na hora que falaram comigo, eu tinha passado menos nervoso no passado. Ó, você vai dar o print aqui, tá, aquariano? E você vai lembrar, quando você estiver passando por uma situação desgastante no trabalho com pessoas que você claramente está vendo que não tem o mesmo empenho que você, mas que no final das contas estão ganhando igual ou mais que você, que é o que aconteceu comigo, deixa, se isola, faz o teu trabalho, cuida da sua vida. Ai, eu devia ter ouvido isso e aprendido. Cuida da vida sua. Sabe por quê? Porque você tem talentos. Você é uma pessoa com talentos. Você é uma pessoa com brilho. Você não precisa passar por esse desgaste, meu amor. Você olha quanta coisa boa aqui, ó. Isso aqui, só olha imagina uma taça cheia de, imagina uma festa cheia de champanhe. É isso aqui, ó. Uma festa cheia de champanhe para você. Mas sabe como? Você indo cuidar do teu. O outro tá lá falando, deixa ele falando sozinho e vai. Corre atrás da tua promoção, corre atrás da tua renda extra, corre atrás do teu trabalho bem feito no horário certo. Você tem que entregar aquele trabalho? Entrega. Ah, e o outro não vai entregar, problema é do outro. Não entregou? Eu dependo dele. Não depende de coisa nenhuma, faz a tua parte. Não depende. Cuida do teu, tá? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, aquariano, eu tô me identificando tanto com você, com coisas que eu vivi no passado. Se eu tivesse ouvido isso que eu estou te falando agora e tivesse aprendido. Não é que eu não ouvi, eu não aprendi. Eu ouvi e não ouvi, né? Se eu tivesse aplicado. Então, aplica, por favor. Cuida do seu. Aquário. Ai, eita, credo. Lembrei de coisas. Da minha vida. Ai, vamos para a área de amor? Pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de amor. Ai, meu Deus do céu. Sai dessa energia, pelo amor de Deus. E volta aqui. Ai, graças a Deus. Ai, aquário. Aí sim, aquário. Ó, aquário. Agosto. Para aquarianas. E aquarianos. E aquarianis. Vai ter que tomar decisão, aquariana. É, vai ter que tomar decisão. Ai, para onde vai, para onde eu vou, onde eu estou, onde eu tô. Decisões de sucesso para você. Insegurança? Sim. Você vai tomar aquela decisão cheia das certezas? Não. Ih, aquariana. Aí tinha que ser, né? Tinha que ser. Putz grila, meu. Ó, meu paulistanês. Putz grila. Mas assim, apesar das suas incertezas, você já sabe, né, aquariano, que faz bem para você. Você já sabe aquela pessoa especial, que você estava incerta em relação àquela pessoa. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, tô com medo. Ai, que eu não sei o quê. Mas a pessoa tem qualidades. Eu tô falando de aquarianas que já estão ali de olho, ó.
alguém que você já verificou que tem qualidades. Não é tranqueira, é que você está insegura. Ou inseguro no masculino. É isso, no masculino porque eu coloco legenda, gente. Aí nos outros idiomas eles não têm isso que a gente tem agora, tá? De adaptações linguísticas para os gêneros. Tem idioma aí que não tem, tá? Por isso que às vezes eu fico corrigindo. Então, eu sei que tá inseguro, apesar disso. Confia, porque esses seus medos podem atrapalhar você a ter encontros positivos, tá? Esses seus medos estão te barrando e não era para barrar você, era para você já estar crescendo aí, começando uma nova fase positiva de relacionamento. E o que está te impedindo são os seus medos mesmo, as suas inseguranças. Por isso que é sempre tão bom a gente ter o lado racional junto com a gente. Será que, entendeu? Por isso que o lado racional ajuda nessa. Você já verificou que a outra pessoa é bacana, você já verificou que a outra pessoa te ajuda, é capaz, tem qualidades, né? Se eu estivesse falando com alguém que está se relacionando com alguém ou quer se relacionar com alguém que é negativo, já teria aparecido aqui. Ó, tem gente, teve gente aqui, alguém eu li isso aqui, ó, você tá achando que é novidade, mas é tranqueira, para com isso. Alguém aí eu li isso, não lembro qual signo que foi. Você não. Estou vendo aqui, tem aquarianos que vão me assistir, que estão começando um relacionamento positivo, mas que por causa das próprias inseguranças e medos, principalmente confusões de traumas do passado, podem correr o risco de deixar de aproveitar coisas boas. Na dúvida, faz o seguinte, procura, eu vou falar sempre, gente, eu nunca vou desperdiçar essa frase, procura a psicoterapia para você entender o que está ruim e permita-se ser feliz. Ai, que difícil! Permita-se ser feliz, aquariana. Poxa, você merece também coisas boas. Tá bom? Agora deixa eu olhar de novo meu chat. Como eu estou? Tô por aqui, Trevosa. Obrigada. Que bom que você está aqui me fazendo companhia, Trevosa. Tem gente também me assistindo. Eu agradeço a quem está me assistindo também. Espero que essa leitura para você que está aí me assistindo esteja te ajudando. Deixa o seu like, deixa o seu dislike, porque isso me ajuda. A leitura pode estar ajudando você e o seu like com certeza vai me ajudar mais ainda. Porque eu quero chegar logo aos 500 inscritos. Falta pouco para chegar aos 500 inscritos. Se inscreve, coloquei até aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Um visualzinho novo, inscreva-se. Porque agora eu quero chegar logo nos 500 inscritos para eu poder... eu preciso de algumas visualizações também. Eu já passei de 1/3 da quantidade de visualizações que eu preciso para ter superchat. Aí, quando eu tiver superchat, eu tô calculando aqui os valores. Ai, muito legal, né? Né, Trevosa? Ó, agora vamos finalmente para peixes. Quem é de peixes, quem é de ascendente em peixes e quem é a lua em peixes. Ale, eu não sei, então assiste. Vai que toca no seu coração. Eu sei que nem tudo vai fazer muito sentido para algumas pessoas, porque é uma leitura geral e aberta. Se você quiser saber específico para você, aí tem que agendar um tarô comigo ou mandar sua pergunta, olha aqui na descrição. Mas vai que ajuda outra pessoa. Então, sim, eu sempre peço para compartilhar para me ajudar, mas para você ajudar outra pessoa. Quem sabe? Você é o anjo que vai ajudar outra pessoa com esta leitura. Deixa eu olhar aqui, minha mesa, porque eu quero compartilhar a mesa com vocês. Que linda a minha mesa. Muito bem, peixes! Por último, mas não menos importante nunca. Por quê? Porque o peixes, ele está marcando aquela nossa ascensão espiritual. Porque vocês já repararam que o caminho do zodíaco é um caminho de crescimento espiritual. Cada signo vem e nos mostra algo a esse respeito para nos estruturar,
para aprendermos algo sobre esse caminho de crescimento. E quando vem finalmente peixes, é aquele lugar da espiritualidade onde já passamos por todas as fases e que agora eu posso ascender. O espírito, ele se torna então mais importante que a matéria, mas ele só se torna graças às experiências da matéria. Então, por isso que peixes é tão importante para todo mundo. Prosperidade para peixes, meu querido. Ai, finalmente, axé. Glória a Deus, amém, namastê. Você que precisava crescer, que viu a sua prosperidade ser cortada, você que teve algum. Teve gente aí de peixes que viu alguma coisa muito ruim acontecer, um desgaste, mas isso para você serviu como uma oportunidade. E eu falei disso no começo da live. Olha o fechamento. Gente, que incrível, acabei de falar. É o grande fechamento, a grande conclusão. Você de peixes que entendeu que sim, onde uma porta fechou, uma janela abriu. Você de peixes vai perceber isso e já teve gente aqui que já entendeu de peixes. Principalmente quem tem um ascendente aí, ó. Alguma coisa te barrou um caminho, mas agora abriu outro. E você vai aproveitar, pelo amor de Deus, você vai aproveitar essa oportunidade maravilhosa, porque você precisa, né? Quem não precisa? Você me disse que não precisa. E é sim algum movimento que era kármico, tá? O ruim que aconteceu era para acontecido, não havia nada que você pudesse fazer para ter mudado. Então, sossega o seu espírito nesse sentido. Será que se eu tivesse feito tal coisa, aquela parceria, aquele emprego, aquele investimento, o que foi esse grande tombo que você levou ou que está levando hoje? Se você está levando esse tombo hoje, está levando agora em agosto esse tombo, saiba que estava planejado. É um daqueles compromissos kármicos que firmamos com Deus antes de nascer. Para quê? Para você provar o seu valor para você mesmo. Deus não precisa que você prove nada para ele. Ah, eu sei, mas eu acredito nisso. Tá, mas não é isso que está aqui. Ah, não é. É para você provar o seu valor, é para você crescer. Tá? Independente do que é. Se você está aqui é porque você acredita na espiritualidade. Pronto. Falei. Se você veio até aqui é porque você acredita até em reencarnação. E é disso que eu estou falando. De uma fase, de uma etapa que finalmente você está passando. Pode ser difícil, sim. Mas só está passando porque Deus já sabe que você vai superar. Você tem capacidade para isso. Então, tenha-se do mesmo jeito que eu falei antes, aqui também eu vou falar. Mantenha a sua fé. Tá? Lembra daquilo que foi falado do fazer o bom combate. Ou seja, trabalhe com honestidade, com correção. Por mais difícil que seja, mantenha a sua fé. Porque estar bem, manter a fé quando está tudo lindo é maravilhoso. É fácil, né? E se não está tudo bem? Não foi esse o desafio a Jó? Lembra disso. Eu sei que é doloroso, eu não estou falando que é fácil. Mas você tem sim como superar e ascender e sair vitorioso, tanto espiritualmente como materialmente, dessa fase ruim que você ou viveu já tão recentemente ou está vivendo. Mantenha a sua fé que você vai superar. Dá o print, ó. Pensa que você é esse reizinho aqui, ó. Fase ruim que aconteceu e agora você vai construir o seu caminho para cima. Ah, mas eu posso voltar a cair. Sim, porque estamos na roda da fortuna, estamos encarnados, estamos viventes. Isso faz parte do processo cíclico da vida.
Mas o que eu acabei de falar sobre peixes? Que o peixes nos indica o caminho para a espiritualidade, para o seu crescimento, para o seu aprendizado humano. Que isso aqui que você está vivendo veio para isso, para você, sim, você sair vitorioso na matéria, mas principalmente no espírito, certo? Ó, até sair, ó, vim aqui falar com você, eu vou voltar lá para a mesa para falar de amor. Amor para peixes. Vamos lá, peixes. Tem jeito não, peixes têm que viver mudanças. Ai, Jesus Cristo. Ai, peixes. Ô, fazem. Ô, meu amigo peixes. Vamos tomar uns banhos de erva, vai? Calma que é fase. É um combo. Esse mês vai ser combo. Vai ser um pacotão, tá? Mês bom para peixes. Ai, meu Deus do céu. Olha, peixes. Pensa assim. Mudanças, quando acontecem, que são tão difíceis, tão ruins, na hora, também tem fase. Ai, difícil, peixes, desculpa. Tem que falar, ó, é o seguinte, ó. Tem gente de peixes aí que também vai ter decepção, que vai ter corte, que vai ter tristeza. Ai, meu Deus do céu. Mas é fase, porque vai ter uma mudança tão grande que depois você vai falar graças a Deus. Parece que tem gente aí que vai se livrar, isso sim, de quem não estava prestando. Tem gente que finalmente vai dar aquele chute no popozão de quem não estava legal. Se você é a pessoa. Sabe por que eu acho que você que vai dar o chute não vai ser a pessoa que vai levar? Porque depois, olha, você vai se sentir maravilhoso. Pode ser que você finalize uma situação que não estava te deixando feliz. Você vai interpretar e vai me dizer se faz sentido para você, porque aí sim depois você vai ficar bem tranquilo e vai conseguir superar essa situação, graças a Deus. Então, por isso que eu acho que não é o caso de alguns piscinianos aí que vão levar o chute, não. É gente que vai dar. É, desculpa. Ai, eu quero falar coisa boa também. Meu, de repente isso é bom, né? Eu que não tô sabendo que é bom. Você que tem que me dizer, né? Sei lá. Pisciniano. Vamos ver se tem coisa boa pra pisciniano também, vai? Tem um grupo aí que vai dar o chute no popozão de alguém, hein? Esse mês. Vamos ver se tem outro grupo aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Graças a Deus essa live já tá acabando. Eita. Ó, amigo, é isso mesmo. Tem jeito não. Posso falar mais nada. É um mês complicado na área afetiva também para peixes. Pessoas que estavam aparentemente numa composição tranquila, aparentemente numa estabilidade, aparentemente estava indo tudo bem, quando vem sim algum corte bem ruim, tá? Alguma tristeza, algum impacto, alguma controvérsia ou algum distúrbio. Pode ser até que não seja um rompimento seu, mas que seja alguma coisa que vai realmente trazer um grande distúrbio para o seu relacionamento e que você vai ter que se esforçar em superar. É você que vai ter que ter esse esforço de superação aí e de autodomínio emocional, tá bom? Viu, peixe? Está pedindo aqui um autodomínio emocional para você. Fique esperta. Calma lá. Também não é para tomar decisões drásticas. Vem o desafio, vem o problema, vem alguma coisa. São eventos da vida. Autocontrole. É a palavra-chave para você. Aconteça o que acontecer, tenha autocontrole. Vai ser bem. Essa palavra vai ser a palavra para você esse mês, tá bom? Ó, vou mostrar aqui, peixes. Dá o print. Palavra para muitos piscianos aí que vão me ver é autocontrole. Para você conseguir superar as dificuldades afetivas em agosto. Ai, Ale, vai ser para 100% dos piscianos? Não, meu amor, isso aqui é uma leitura geral.
vai fazer sentido para algumas pessoas por algum motivo que estão me assistindo ou que vão ver esta gravação. Pode ser que você tenha alguma amiga ou amigo de peixes que vai tocar o seu coração e você vai falar: Nossa, eu acho que isso é para aquela pessoa que eu gosto tanto, meu amigo, vou mandar para ele, entendeu? Às vezes você está assistindo e fala: Ué, mas não é para mim. E lembra de alguém: Putz, é para essa pessoa. Compreendeu a situação? E eu também preciso que vocês se inscrevam no canal, deixa a curtida, compartilha para mim. Estou quase chegando aqui nos 500 inscritos. Vamos lá, gente, se inscreve, me ajuda. Para você não é nada, para mim me ajuda. Pode se inscrever. E quem quiser ler tarô comigo, entre em contato aqui nesse número. Tá na descrição do vídeo também como fazer. Ah, eu quero só uma perguntinha. Tem como fazer uma perguntinha? Manda aqui, manda o Pix. Tá na descrição. Até 31 de outubro, né? Se bem que agosto não tem problema. Tá R$ 18 a pergunta. Fora de live, porque tem live que eu faço de perguntas e respostas. E aí, durante a live é R$ 10. E hoje foi mais para ajudar vocês com o tarô, com os signos. Vejam o começo da live, que eu dei um contexto geral para todo mundo, que é bem importante aquele contexto que está acontecendo, que são coisas que estão acontecendo aí no nosso, entre os países que podem mexer com a gente na nossa individualidade. Eu agradeço muito a todo mundo. Obrigada, Marcos Filomenos é meu maridão. Obrigada, meu amor. A Fabiana, obrigada que você apareceu. Fabiana Trevosa, que ficou aqui me fazendo companhia, me ajudando. A Naná. Lili 97, não, ó, tá aqui, ó. Ah, vou ficar, tô com frio, pelo amor de Deus. 10 graus aqui em São Paulo, sei lá quantos graus que estão em São Paulo. Pelo amor de Deus, passa frio que nada. Nenhum idioma eu passo frio, meu amor. A Val depois vai voltar. Gente, muita gente passou aqui hoje, me ajudou, fez companhia. Eu desejo a vocês muita luz, muito amor, muita prosperidade, saúde, axé e tchau!